Boa noite a todos. Bom Dia dos Namorados para todo mundo. É a segunda vez que esse evento cai no Dia dos Namorados, é sem querer, tá? Isso acontece. Bom, então a gente vai começar a 6ª edição da Jornada de Relatos e Debates da Prática Bibliotecária, que é um projeto coordenado por mim, Cristina Ortega, e Marília Paiva, que não está presente hoje aqui, não pôde estar, ambas professoras da Escola de Ciência da Informação da UFMG. Esse projeto, o objetivo dele é que a gente selecione pessoas da prática do campo da biblioteconomia e venham para cá contar essa experiência, se disponham a ouvir aí as perguntas de vocês, etc. Então, a cada edição há sempre uma transmissão online e a gravação é feita e fica ali guardada disponível no site da escola, onde estão as informações sobre esse projeto. Quer dizer, então a gente já tem lá 5 edições anteriores que as pessoas podem consultar, tanto a apresentação, né, oral da pessoa, quanto o PowerPoint, quando é o caso da pessoa ter esse material, etc., fica tudo ali guardado para consulta posterior. Né? O evento fornece o certificado para quem está aqui presencialmente, mas também para quem assiste à distância. Então, as pessoas escrevendo para a coordenação do evento até o dia 23 de junho, com comentários, elas vão receber também os certificados. Tá ok? Então, eu queria agradecer o apoio da FACE, a Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. Normalmente a gente faz esse evento no auditório lá da Escola de Ciência da Informação, que é a origem do projeto, mas a gente está sem o auditório com condição de fazer essa transmissão online, então eu quero agradecer toda a estrutura que a FACE está nos fornecendo, né, em especial a equipe que trabalha com o audiovisual. Quero agradecer também a equipe de apoio. Então, a gente tem alunos de graduação e de pós-graduação lá da Escola de Ciência da Informação, um grupo grande que está apoiando, que fez toda a estrutura de divulgação, etc. A UFMG, que deu o apoio, o aporte financeiro para a gente fazer esse evento, o CRB6, que é o Conselho Regional de Biblioteconomia daqui da região, que está fazendo a divulgação, e o SENEX, o Centro de Extensão da Escola de Ciência da Informação, na pessoa da Gilma, que é a secretária lá do SENEX, que trabalhou bastante aí na divulgação e em diversas outras coisas para a gente conseguir fazer o evento. Mais questões que eu tenho que falar para vocês agradecer o público, né? E também a palestrante de hoje, que é a Letícia Caldas, que eu vou chamar então para fazer a apresentação. Por favor, e obrigada pelo aceite, tá, Letícia? Boa noite. Vamos lá. Bom, eu também quero agradecer por estar compartilhando essa linda noite do Dia dos Namorados com vocês. Estamos aqui, então, para falar da prática do bibliotecário de sistemas. Então, meu nome é Letícia Caldas, eu sou uma bibliotecária de sistemas, certo? O título da minha palestra eu escolhi em homenagem ao meu pai, né, que ele não entende o que eu faço, então, quando alguém pergunta o que eu faço, ele diz que eu trabalho com computador. Embora ele saiba que eu tenha feito biblioteconomia e que eu seja bibliotecária. Bom. Passei. Eu fiz aqui um pequeno slide só para me ajudar a contar para vocês a minha trajetória. Então, em algum ponto do século passado, eu comecei a fazer biblioteconomia. Eu sou de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e a minha formação foi na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Na época em que eu fiz biblioteconomia, tinha 2 cursos de biblioteconomia no Rio Grande do Sul, um na Universidade Federal e outro na Universidade Federal de Rio Grande, que é uma cidade no interior. Então, quando eu comecei, era uma profissão que tinha muita oportunidade de trabalho, foi uma das coisas que me fez considerar a biblioteconomia. Era um mercado, tinha poucos bibliotecários no Rio Grande do Sul, tinha bastante oportunidades de trabalho, e isso é sempre uma coisa interessante quando a gente está pensando numa carreira profissional. Então, além do interesse que eu tinha por bibliotecas, de uma forma geral, eu fui pesquisar um pouco sobre a profissão e tinha um bom mercado de trabalho. Muito bem.
Eu comecei lá o meu primeiro estágio, e quando eu fiz o meu segundo estágio, eu fui parar numa biblioteca dentro da PUC do Rio Grande do Sul, que é uma universidade lá do Sul também, dentro de um instituto que tinha dentro da PUC do Rio Grande do Sul, e esse instituto tinha uma biblioteca que atendia somente aquele instituto, logo que eu comecei meu estágio, e que tinha um micro-ISIS lá, tinha um computador e um micro-ISIS, então nós estamos falando de muito tempo atrás. Mas foi aí que começou, então, o meu contato com, digamos assim, o papel de um bibliotecário de sistemas. Na verdade, começou o meu primeiro contato com sistemas. A maioria das bibliotecas ainda estavam muito... ainda era muito papel, né, ainda estavam, né, muito nos meios tradicionais. Eu fui parar nessa biblioteca, era pequenininha, tinha 3.000 livros, era uma sala, mas eles tinham um computador com um sistema. E as pessoas iam lá e queriam saber o que tinha pelo sistema. E daí isso começou a trazer toda uma intimidade, ou, né, ao longo do tempo eu fui desenvolvendo uma intimidade maior com a ideia de ter um sistema gerenciando isso. Para mim foi uma coisa, já foi uma coisa interessante, eu não tinha visto nada parecido na biblioteca, na faculdade ainda, eu estava no começo do curso, eu comecei esse estágio no começo do segundo ano, então já foi uma mudança, porque eu ainda estava, né, vendo coisas bem tradicionais no curso, a prática tradicional do bibliotecário, e não tinha muito contato ainda com essa parte de sistemas. E daí eu fiquei estagiando nessa biblioteca 2 anos, foi bem legal, e durante esse tempo a gente desenvolveu muitos trabalhos que envolviam também o micro-ISIS. Essa biblioteca, ela era, ao contrário da biblioteca, a PUC tinha, a minha biblioteca é a Biblioteca Central, e a Biblioteca Central, ela era bem tradicional mesmo. Por exemplo, os bibliotecários, eles não tinham contato com o público, os bibliotecários, eles ficavam catalogando. Então, o papel deles estava bem, assim, estruturado dentro de um papel muito tradicional também. Bibliotecário, catalogando, eles ficavam no subsolo, rodeados de livros, catalogando o dia inteiro. Quem fazia atendimento eram só auxiliares, então... Bom, eu estava lá fazendo meu estágio, né, o mundo foi rodando, e em algum momento a instituição resolveu investir em um sistema de bibliotecas. Na época, o que aconteceu foi que o reitor da instituição foi visitar o Vaticano e voltou do Vaticano com um disquete de demonstração. Então, outra coisa que indica que faz tempo, porque disquete é uma coisa que já não existe há muito tempo, alguns de vocês talvez nunca sequer tenham visto como era um disquete. Mas o que aconteceu na época foi que o reitor trouxe esse disquete de demonstração, ele enviou para a Biblioteca Central, e na Biblioteca Central não tinha nenhum computador para ler o disquete. E daí, a consequência foi que enviaram esse disquete para a biblioteca, onde eu era estagiária, e pediram para a bibliotecária, que era, né, a responsável pela biblioteca, que era a minha chefe, que ela avaliasse aquele disquete de demonstração. E daí o assunto foi evoluindo, e o resultado foi que a bibliotecária, que era a minha gerente nesta pequena biblioteca, ela se tornou a responsável pelo processo de automação de toda a biblioteca, da biblioteca desta biblioteca e também da Biblioteca Central. E daí, nesse processo, eu ainda estava terminando a biblioteconomia, eu fui contratada como auxiliar de biblioteca. Foi o meu segundo passo, digamos assim, na minha carreira em direção à biblioteconomia, a ser uma bibliotecária de sistemas. Entre outros motivos, porque ela ia passar muito tempo, né, na biblioteca Central, trabalhando no projeto, e daí, com isso, a biblioteca onde ela era responsável seria mantida em funcionamento. Então, eu fui contratada, já era estagiária, fui contratada como auxiliar de biblioteca e segui trabalhando nessa pequena biblioteca. Conforme o projeto foi andando, eu fazia biblioteconomia pela manhã, na Universidade Federal o curso era diurno, era todo pela manhã, e o meu trabalho, então, de auxiliar de biblioteca era tarde e noite. E daí, o sistema, ele tinha, às vezes, ele precisava de pequenas manutenções. E a minha chefe, a bibliotecária, ela trabalhava manhã e tarde. E daí ela começou a precisar de alguém para fazer pequenas manutenções no período da noite, caso alguma coisa acontecesse. Daí, dentre as pessoas que trabalhavam na equipe, ninguém se interessou em aprender essas pequenas manutenções. E daí eu assumi esse papel de, a partir do momento em que ela fosse embora, se algum problema acontecesse com o sistema, eu era a pessoa que tinha que ser procurada para tentar resolver. E daí, assim, eu comecei a me envolver mais e mais com o sistema. Eu me formei,
fui promovida bibliotecária, tive sorte, assim, logo que eu me formei, uma bibliotecária saiu, e daí sobrou uma vaga, e daí eu fui promovida. E daí, um pouco depois, a PUC resolveu criar um departamento para cuidar da automação da biblioteca. Eu nem me lembro agora, assim, de cabeça o nome do departamento, mas a ideia já passou a ser não apenas o sistema. Claro que o foco era o sistema, era manter o sistema, era gerenciar o sistema, mas outras coisas já estavam acontecendo. A aquisição do sistema de biblioteca, ela trouxe muita mudança para a biblioteca. Assim, para começar, foi o primeiro ponto de internet dentro da universidade. Foi causada pela aquisição do sistema de bibliotecas. Na época, o sistema de bibliotecas que se chama Aleph, talvez vocês já tenham ouvido falar, ele era desenvolvido por uma empresa de Israel, ele é, né, desenvolvido por uma empresa de Israel, e era contratual, estava no contrato que tinha que ter acesso ao servidor remotamente. Então, em função disso, a PUC colocou seu primeiro ponto de internet, e o seu primeiro ponto de internet na época foi a Biblioteca Central, por causa do sistema. Então, nós estamos falando aí de 93, eles já entravam remotamente no servidor para fazer suporte quando era necessário. Eu posso dizer para vocês que um daqueles momentos, assim, que sabe, de vez em quando tem um momento uau de tecnologia, e o meu foi lá em 1993, a implantação do sistema ele envolvia um bibliotecário e um analista de sistemas, que tinham que trabalhar juntos. E quando terminou a implantação, o analista de sistemas, que ficou responsável pela implantação, ele foi embora do Brasil para fazer pós-doutorado. E daí, um dia, nós estávamos lá no computador, na janela, e ele entrou no computador e nos disse oi por dentro do servidor. Então, o que vocês fazem hoje no telefone, nós fazíamos pelo servidor do sistema em 1993, e foi absolutamente incrível conversar com alguém que estava na Bélgica, numa janelinha do computador. Eu sei, é bobo, todo mundo faz isso hoje em dia, mas nós estamos falando de muito tempo atrás. Certo? E daí, quando se criou esse departamento de automação, a gente começou a assumir várias coisas dentro da biblioteca, desde instalar programas em computadores, preparar as pessoas para fazerem digitalização de imagens, a biblioteca adquiriu o scanner, a gente treinava usuários finais, a gente treinava equipe interna no sistema, em outros sistemas, no que quer que fosse necessário que envolvesse algum processo de automação. Outra função que foi dada para esse nosso departamento era enorme, era eu e a minha chefe, nós duas. Mas outro papel que foi atribuído a esse nosso departamento, pessoas procuravam a Biblioteca Central em busca de organização da sua informação. Tem o meu exemplo mais clássico era um professor que devia ter, assim, sei lá, uns 90 anos. Ele era malacologista, uma coisa que eu nem sabia que existia antes dele procurar a Biblioteca Central, mas ele tinha um acervo gigantesco na sala dele, que ele queria organizar. E ele queria um sistema, ele queria uma solução. E daí, na época, a PUC fazia esses pequenos projetos de organização de acervo de professores e de departamentos com micro-ISIs. Então, embora a Biblioteca Central já estivesse num software mais, digamos assim, estabelecido, né, para outros projetos a gente seguia usando micro-ISIs, que era uma ferramenta que tinha flexibilidade e que permitia, né, uma configuração adequada dentro do que, né, um pesquisador poderia querer registrar. O foco continuava sendo o material bibliográfico, a organização de acervo. Esse professor, por exemplo, ele devia ter, sei lá, uns 15 armários daqueles AZs cheios de artigos e separatas e coisas do gênero. E a gente tinha vários projetos desse tipo que a gente ia acompanhando com essas unidades. Uma outra influência também que a gente teve, que veio do sistema, foi que, por causa da adoção do sistema de biblioteca pela Biblioteca Central, a gente teve que aprender formato MARC. Formato MARC, por exemplo, foi uma coisa que alguém me falou que existia durante a faculdade. Assim, eu estava lá estudando e formato MARC foi, existe um formato MARC. Então, esse foi um processo interessante também, porque a gente não tinha muita informação sobre o formato MARC, então a gente juntou, né, nós, os bibliotecários de sistema, eu e a minha gerente, e todos os bibliotecários que trabalhavam na instituição, e nós passamos a fazer reuniões semanais para estudar o MARC, para conseguir chegar aqui à conclusão de que campos nós queríamos estabelecer para o uso dentro da Biblioteca Central. E a outra parte que foi bem interessante desse processo também foi que
a gente teve que mapear campos para converter o sistema para MARC. Tá? A primeira versão do sistema que foi utilizada, ela ainda não utilizava o formato MARC, então os campos eram assim, AU para autor, TI para título, AS para assunto, coisas bem mnemônicas. E daí, em uma determinada troca de versão, ia ser introduzido o formato MARC. E daí nós tivemos que sentar e fazer um mapeamento. Então, nós tivemos que estudar o formato MARC, pesquisar os exemplos, decidir o que a gente considerava adequado para ser, né, mapeado e fazer toda a conversão de dados desse formato não MARC para um formato MARC. E daí, a partir do momento que a gente adotou esse formato MARC, nós passamos a adotar esse formato MARC também em todos os outros projetos que a gente passou a fazer no MicroEases. Qual era o nosso raciocínio? MARC é um formato, e se um dia a gente tiver que mudar de sistema, estamos preparados. Né? Nós temos pelo menos a estrutura da informação num formato que segue um padrão, que está, né, registrado de determinada maneira. Bom, daí seguimos, né, fazendo esses trabalhos, né, fazendo esses tratamentos de informação. Existia uma terceira biblioteca na instituição, que era no interior, que também tinha um acervo em MicroEases. Nós fizemos o trabalho de converter todos os registros deles também para uma estrutura de formato MARC, visando uma posterior incorporação desse acervo no sistema, que a biblioteca já usava. A adoção do sistema fez a biblioteca repensar todas as suas rotinas, todas as suas atividades. Os bibliotecários saíram do subsolo, do enorme depósito de livros, onde eles ficavam confinados, eles foram colocados como responsáveis por departamentos, causou toda uma reestruturação. Então, isso foi causado em grande parte pela adoção do sistema, porque na hora que tu adota um sistema, tu tem que começar a pensar como é que tu vai trabalhar aquilo ali. Claro, hoje as mudanças não são tão drásticas, porque hoje tu não encontra praticamente uma biblioteca que não tem algum tipo de sistema. Né? Tá disseminado, a gente usa, né, informatização em todas as áreas, em bibliotecas também. Né? Quando que tu vai numa biblioteca hoje que a biblioteca ainda tem só papel? Não tem mais. Mas na época, né, foi uma biblioteca que saiu, né, de uma estrutura totalmente analógica, de papel, de ficha, de catálogos de fichas, de bibliotecários fazendo atividades bem tradicionais, restritas à catalogação. Essa era, inclusive, a visão institucional da biblioteca na época, para uma reestruturação completa, onde cada um dos bibliotecários que já estavam na instituição ficaram responsáveis por um novo departamento, por reestruturar esse departamento. Os bibliotecários saíram da toca e começaram a assumir papéis mais determinantes no que a biblioteca fazia, tudo relacionado com a implantação do sistema. Então, foi realmente um momento de muita mudança. Foi um momento, assim, alguns bibliotecários, né, tiveram aquele pavor, assim, né, que acontece quando vem uma mudança muito grande, está lá, bem ou mal tu está estabelecido numa função, num saber que tu já tem, numa prática estabelecida, e de repente chega alguém e diz, isso aí tudo, tu não vai mais fazer. Nós vamos fazer outra coisa. Tu vai ter que se virar. Vamos lá. E daí se criou o departamento de atendimento da circulação, criou o departamento, né, de tratamento da informação. Foi toda uma reestruturação. E daí eu estava lá fazendo meu papel de bibliotecário de sistemas, né, bem pontual, assim, entrar no sistema, mexer no sistema, configurar a tabela, entender o que o usuário quer, responder, ensinar ele a usar a função, escrever manual, fazer treinamento, todas essas atividades relacionadas com gerenciar um sistema. E daí me ofereceram um emprego em São Paulo para trabalhar no escritório da Exlibris, a empresa que produzia o Aleph. Isso foi em 99, né, ainda no século passado. E daí, então, em 99, eu me movi, né, para São Paulo e assumi esse emprego. E daí eu continuei sendo bibliotecária de sistemas, mas em vez de ser bibliotecária de sistemas de uma instituição, eu passei a ser bibliotecária de sistemas do fornecedor. Então, eu passei de cuidar de uma biblioteca para trabalhar com 10 clientes, assim, de um momento para outro. Foi uma mudança bem legal, porque trabalhar com diferentes bibliotecas, a maioria era universitária, ainda assim, são bibliotecas diferentes, fazendo coisas com algumas diferenças, querendo usar o sistema com algumas diferenças, solicitando outras coisas, outras atividades, outros relatórios, outras configurações, outros treinamentos. E daí eu comecei
o meu novo emprego, indo em diversos clientes e passando uma semana em cada um. Foi o que na época, né, me mandaram fazer, foi bem divertido. Então eu ia para aquela biblioteca, sentava com a equipe que estava implantando o sistema e trabalhava com eles para resolver os problemas que eles tinham, que variavam assim, desde problemas com o sistema, decisões de como adotar certas coisas, de como escolher que campo marca eu escolho, qual é a política que eu defino para a circulação, porque existia, né, uma certa barreira assim, entre o bibliotecário e o sistema, né? Ele não conseguia ainda ter muito claro, por exemplo, que o sistema tem que te ajudar e não que tu tem que te adaptar totalmente ao sistema. A ideia de um sistema, qualquer que seja, idealmente, é que ele venha para te ajudar nas tuas atividades e não, né, que ele se torne, né, o teu martírio diário de alguma coisa que tu tem que fazer. E daí ainda tinha muito essa visão, assim. Então eles dizem assim, mas eu empresto 4 livros para o professor, mas eu empresto, sei lá, 2 para o aluno, e como que vai fazer isso? Ele não conseguia fazer a ponte entre o sistema e a sua prática, né? As suas atividades da biblioteca, as suas regras, as suas políticas, e daí isso é uma parte muito significativa do trabalho de bibliotecário de sistemas, né? Tu tem que fazer a ponte entre o sistema e a equipe, tá? Tu tá lá para ajudar aquela pessoa que vai ter que desenvolver aquela atividade dentro do sistema a entender como que, né, o sistema vai se encaixar dentro do trabalho dela, como que ela vai poder fazer o trabalho dela melhor com o que o sistema pode oferecer. Tem que deixar claro que um sistema nunca faz tudo, ele faz muita coisa, mas nenhum sistema faz tudo, né? Esse é o sonho, acho que, de todo mundo, ter um sistema que faça tudo, né? O meu, inclusive, é um sistema que eu pense e ele faça, né? Meu sonho é esse. Por exemplo, eu escrever um livro, se um sistema, né, eu pensasse, ele já fosse registrando tudo que eu pensei. E daí, nessa atividade, eu entrei, então, né, como bibliotecária de sistemas, e depois eu fui promovida a gerente de suporte técnico. E daí, a gerente de suporte técnico inclui um pouco mais de administração, digamos assim, né? Então eu passei de ser uma pessoa que só fazia para ser uma pessoa que só fazia com outras pessoas que eu tinha que controlar para saber, né, ajudar a fazer e ver se elas estavam fazendo direito e ensiná-las a fazer o que elas não sabiam e por aí vai. E daí veio uma parte bem legal de gerenciamento mesmo, gerenciamento de projeto, pegar um cliente, entender o que ele quer, montar toda a implantação dele, prazos, atividades, envolvê-los, fazer os treinamentos, preparar a equipe. Na minha prática de bibliotecário de sistemas, com sistemas da Exlibris sempre trabalha com um grupo dentro da instituição. Pela característica dos sistemas, é comum eles serem instalados em grandes instituições, e normalmente essas grandes instituições, como o FMG, por exemplo, tem várias bibliotecas. E daí, se tu tem várias bibliotecas e tu tem que atender diretamente cada uma das bibliotecas, tu tem um volume de trabalho que é impossível de atender. Mas se tu tiver 10 clientes como uma FMG, nós estamos falando, sei lá, de quantas bibliotecas? 200, 400, 500, 600, dependendo, né, do volume de bibliotecas que as instituições podem ter. Tu não tem como trabalhar diretamente com as pontas. Então, normalmente, existe uma equipe, que é a equipe responsável pelo gerenciamento do sistema. Da mesma forma que existia lá atrás, quando eu trabalhei na PUC, que foi criado o Departamento de Gerenciamento do Sistema, Departamento de Automação. Então, normalmente, a gente trabalha com esse grupo, que é responsável pelo gerenciamento, e que, idealmente, deveria ter pelo menos 2 bibliotecários e 2 analistas. O papel do analista é sempre importante num gerenciamento de sistema, porque somos bibliotecários, não temos que saber tudo, né? Ainda mais de questões de informática, de hardware, de conserto de máquina, de outras questões que não acho que sejam pertinentes e nem, né, relacionadas tanto com a informação. Elas são necessárias para a execução do serviço, mas elas são de outra área, né? Então, existia também a necessidade de analistas participarem, principalmente no processo de implantação. Depois que entra o suporte, o papel é muito mais do bibliotecário de sistemas do que do analista. Mas no começo envolve muito analista. Então, a gente sempre trabalha com esse grupo, e esse grupo tem que reproduzir, então, por exemplo, treinamentos e outras coisas para a sua equipe dentro da sua instituição. Isso torna o trabalho um pouquinho mais fácil e também permite que esse grupo, se ele se mantiver, né, se as pessoas se mantiverem, que eles vão mais e mais adquirindo conhecimento sobre o sistema.
Porque uma outra característica de sistemas de automação de bibliotecas é que eles são complexos. Eles são complexos porque bibliotecas são complexas. Né? Pensa numa biblioteca, tu pode começar lá com uma sugestão de compra de um material, que vai te gerar todo um processo de aquisição, que depois tem que passar pela catalogação, que tem que passar pela circulação, né, se tornar um material circulável, ser utilizado, até que vai chegar num ponto que ele vai ser descartado, se tornar obsoleto, o que quer que seja. E a ideia de um sistema de automação é controlar todo esse processo, né, de todas essas atividades de controle da informação que tu tem que ter dentro da tua biblioteca, de controle do material, de controle da informação, de uso. Certo? Bom, eu trabalhava então nesse escritório, né, comecei em 99, primeiro como bibliotecária de sistemas, depois como gerente de suporte técnico, e daí em 2005, a pessoa que era o dono do escritório, esse era um escritório de representação da empresa de Israel no Brasil, então era o escritório que representava a Exlibris no Brasil, ele resolveu que ele não queria mais ter essa representação. E daí, ele tinha 3 funcionários, eu e mais 2 pessoas, um analista e um outro bibliotecário, e ele nos comunicou que ele não queria mais continuar com essa distribuição. E daí, eu e os meus 2 colegas, nós resolvemos abrir uma empresa e propor para a Exlibris assumir essa representação. E daí, então, em 2005, eu me transformei numa empresária, abri uma empresa e assumi a representação da Exlibris no Brasil. E daí eu virei diretora, olha que cargo bonito, diretora. Só aumenta o problema. O nome cresce e o problema também, a quantidade de problemas, de responsabilidades, ela vem junto. Mas daí vem uma nova fase que envolveu, né, aprender coisas novas. Ter uma empresa envolve uma série de atividades e burocracias e administração de pessoas e de conflitos, que vem além de todo o trabalho técnico, né, que a gente já tinha. E daí foi realmente um desafio, principalmente no começo, sabe, aprender. Eu era uma bibliotecária, meu papel era entrar no sistema, era o que eu sabia fazer, entrar no sistema, mexer no sistema, configurar o sistema, fazer um treinamento, ensinar as pessoas, e daí eu passei a ser a pessoa que tem que resolver os problemas mais sérios, que isso era uma atividade do diretor anterior, né, que tem que sair para vender, que tinha que, né, fazer atividades de marketing, que tinha que participar dos eventos, que tinha que participar de apresentações em escolas, por exemplo, que eventualmente pediam. Então, a gama de atividades, ela ampliou, assim, significativamente com a mudança para ser o distribuidor da Exlibris no Brasil. Aí daí, né, seguimos sendo distribuidores até finalmente, agora 2019, quando ocorreu uma nova mudança. Em 2019, então, a Exlibris, que é a empresa com quem eu tenho representação, ela resolveu passar a trabalhar diretamente no mercado. Em 2015, a ProQuest, que eu não sei se vocês já ouviram falar, é uma produtora de conteúdo, uma empresa americana, eles vendem principalmente bases de dados e conteúdo, né, assinaturas de periódicos eletrônicos, esse tipo de informação. Eles adquiriram a Exlibris, né, em 2015. E daí, de 2015 para cá, uma série de atividades foram sendo feitas dentro da empresa para unificar as 2 empresas, para, não bem unificar, mas para integrar os processos, os sistemas, as atividades e por aí vai. E daí, finalmente, agora, em 2019, a empresa escolheu a América Latina para ser o primeiro mercado onde a empresa vai trabalhar de forma integrada. Então, até 2018, a empresa continuou trabalhando separadamente. ProQuest, conteúdo, Exlibris, sistemas. Então, um cliente, por exemplo, que tinha um sistema da Exlibris e assinava um conteúdo da ProQuest, embora já fosse uma mesma empresa, essas relações eram completamente separadas. Pessoas separadas, atendimentos separados, atividades separadas, equipes separadas, tudo completamente separado. E daí agora o plano da empresa então é unificar isso, e eles escolheram o mercado da América Latina, que era todo por distribuidores, da mesma forma que eu era um distribuidor aqui no Brasil, tinha distribuidor no Chile,
no Peru, na Colômbia, no Equador, na Argentina, no México, toda a América Latina trabalhava com distribuidores. Os americanos já tinham escritórios da própria empresa. Então, nós estamos sendo uma espécie de laboratório inicial de implantação dessa nova forma de trabalhar, em que o cliente é um só, com tudo que ele tem, com uma equipe só trabalhando com ele, né, com um gerente de contas que responde por ele, dentro da empresa. E daí, então, agora, desde abril, eu sou agora Technical Support Manager. Então, eu fui contratada pela ProQuest para continuar fazendo o suporte dos produtos no Brasil. Technical Support Manager não é bonito para gente de suporte técnico, como vocês podem ver, né? Mas agora o nome do meu cargo é esse, Technical Support Manager. É mais chique. Então, hoje eu tenho 2 pessoas que trabalham comigo, né, que estão sob a minha administração, digamos assim. Uma das pessoas já era uma pessoa que trabalhava comigo, que era a pessoa que foi minha gerente, a bibliotecária que foi minha gerente lá atrás, na PUC do Rio Grande do Sul, quando houve a implantação do Aleph. Quando eu tive o escritório, em 2008, eu consegui finalmente convencê-la a vir trabalhar comigo. Ela veio, né, trabalhar comigo. E daí agora fomos as 2, então, né, que já estávamos na empresa contratadas, já estávamos na minha empresa, contratadas pela ProQuest, para trabalharmos no suporte, e uma nova pessoa também foi contratada agora para fazer parte desse time. E daí agora tem todo um resto de um time que se relaciona com as outras atividades que já existiam e que antigamente eram do meu escritório e que agora são da própria empresa. Então, agora tem uma equipe de vendas, uma equipe de marketing, uma equipe que trata da parte burocrática, de contratação, pagamentos, etc. E eu estou, então, retornando para o meu papel original, embora o nome, né, seja muito chique, Technical Support Manager. Eu estou agora mais próxima de ser novamente um bibliotecário de sistemas, uma pessoa que trabalha no sistema, que senta com o cliente, que discute o que ele precisa resolver e que vai mexer no sistema para ajudar ele a chegar no ponto que ele deseja. Só ter uma ideia do quanto eu já falei. O que eu posso dizer assim para vocês, bem pontual sobre a minha experiência, eu até tinha feito mais um slide. Eu fui para o Google e perguntei o que o bibliotecário de sistemas faz. Bom, em português eu praticamente não achei nada, daí eu mudei para inglês, né, o que um bibliotecário de sistemas faz. E a definição que eu achei mais simpática, digamos assim, foi essa. Uma das principais responsabilidades do bibliotecário de sistemas é implementar e dar suporte ao sistema de automação. Não pode ser uma definição mais ampla. Cabe tudo aí dentro. Né? Pensa bem. Sistema de automação. Isso pode ser desde um sistema de gerenciamento de bibliotecas, que é o que a gente faz, até o sistema de aqueles sistemas anti-roubos da 3M, sistemas de compartilhamento de... Tinha um tempo atrás, Ariel, acho que era o nome, o sistema para compartilhar periódicos eletrônicos, lembra, artigos, tu digitalizava, mandava, uma espécie de comute eletrônico. Qualquer tipo de sistema que a biblioteca resolver adotar. O resultado, ou pelo menos o objetivo é sempre o mesmo, é tu fazer a ponte entre o sistema e as pessoas que vão trabalhar. Tá? Ser um bibliotecário de sistemas exige um interesse bem grande por sistema, bem mais do que pelas atividades da biblioteca, digamos assim, mas ainda exige que tu conheça as atividades da biblioteca. Bibliotecários que não tiveram a prática, isso é uma opinião muito pessoal minha, mas acho que bibliotecários que tiveram pouca prática de bibliotecas vão ter um pouco mais de dificuldade em ser um bom bibliotecário de sistema, porque, bem ou mal, a vivência de uma biblioteca, ela tem certas características, ela te traz certos conhecimentos que, né, não é impossível, mas é mais difícil. Por exemplo, entender as agruras do balcão de circulação, quando tu ainda não atendeu no balcão de circulação, por mim é bem mais difícil. Porque, às vezes, tu trabalha com analista, sendo bibliotecário de sistemas, e os analistas, às vezes, eles têm mente muito cartesianas, assim, né? Então, ele pensa assim, bom, tu tem um sistema, tu configurou uma política, tu definiu uma multa, uma punição, o usuário chegou, tu aplica e pronto. E daí,
para ele elimina aquela parte assim de que é uma pessoa, que a pessoa pode reclamar, que a pessoa pode ficar insatisfeita, que a pessoa vai, né, que tem toda uma coisa que envolve um atendimento dentro de uma biblioteca e que também vai refletir no sistema de alguma forma, mesmo que seja para poder configurar o sistema para aceitar exceções. Né? Tem uma série de atividades envolvidas aí no fazer bibliotecário. Acho que hoje a vida é muito mais fácil, porque a maioria das instituições já tem algum sistema de automação. Então, hoje o mercado é um mercado em que as instituições trocam de sistema e não implantam um sistema novo. É muito raro hoje tu achar uma biblioteca realmente que não tem nada. Então, tu já não está mais conversando com pessoas que estão completamente desconectadas daquilo ali. Quando eu comecei a trabalhar com o sistema, a gente dava treinamento para pessoas que não sabiam usar o mouse ainda. Às vezes tu ia parar numa biblioteca, que era uma biblioteca que tinha comprado o sistema, mas lá no balcão de circulação tinha um senhorzinho que trabalhava na biblioteca há 30 anos, e que o que ele fazia era emprestar e devolver um livro. E daí tu vem e joga um sistema no colo dessa pessoa. E daí, na época, eram pessoas que não tinham nenhum contato com informática. Isso hoje já é muito difícil de acontecer. Hoje todo mundo usa banco, todo mundo usa celular, todo mundo passeia pela internet de alguma maneira, na pior das hipóteses, no seu smartphone. Meu pai usa smartphone, aquele mesmo que diz que eu trabalho com computador, então, né? É uma prova de que chegou em tudo que é lugar. Inclusive o quanto ele nos enlouquece com esse assunto, quando ele quer alguma coisa que ele não consegue fazer. Perdi um pouquinho o fio da meada. Hoje o mercado de bibliotecário, não existe bibliotecário de sistemas assim, né? Por exemplo, não existe. Quero me formar bibliotecário de sistemas, pelo menos não aqui no Brasil, não existe essa. Tu acaba aprendendo pela prática. Eu sou bibliotecária, eu sei muito de sistema e tudo que eu aprendi foi aprendendo na prática. Por exemplo, eu não fiz um curso de informática, não tenho, mas eu aprendi uma base de um monte de coisa. Eu tive muita sorte na minha carreira, eu sempre trabalhei com analistas muito bons, analistas pacientes, analistas que conseguiam sentar e explicar claramente o que aquilo significava, como que tu fazia, o que tu tinha que fazer, o que tu não poderia fazer. Então, essa interação com outros profissionais é bem importante. Eu já fiz muitas e muitas e muitas reuniões para tentar fazer o bibliotecário e o analista da instituição se entenderem. Às vezes não tem comunicação, o bibliotecário não consegue ouvir o analista não consegue ouvir o bibliotecário. Eu já tive reuniões de cliente que ligou para mim e disse, eu preciso que tu venha porque eu não consigo conversar com a pessoa. Ele não entende o que eu quero do sistema. Então, às vezes existe ruído na comunicação, também acho que isso já melhorou. A automação, ela avançou muito, assim, sabe? Esse papel de bibliotecário de sistemas. Agora a gente está num mundo, a gente está numa nova... Vai vir mais uma mudança por aí em relação a sistemas, na minha opinião, né? A gente está saindo dos sistemas entregados de bibliotecas, que são sistemas que a gente está familiarizado, que é o que a gente tem mais comum aqui no mercado. Está mudando para o mercado de nuvem, está mudando para o mercado de software como serviço, isso vai chegar nas bibliotecas também, né? Hoje a gente já usa, todo mundo tem alguma conta no Google e usa um Google Docs da vida, né? Ou o equivalente da Microsoft, tem um e-mail, né? O antigo Hotmail, o e-mail do Outlook, coloca coisas por aí na nuvem. Então, esse tipo de característica também vai chegar nas bibliotecas. A prática de bibliotecário de sistemas é muito divertida, muito interessante, pelo menos assim, eu sou absolutamente apaixonada. Eu não consigo me imaginar voltando para uma biblioteca e fazendo o trabalho de um bibliotecário, né, de assumir uma atividade de catalogação ou, sabe, trabalhar na circulação, nada disso me parece interessante mais. Sabe? Para mim, o interessante é esse processo de pegar um sistema e deixar ele o mais redondo possível para atender o que a biblioteca tem que fazer. Sabe? Desde configurar, por exemplo, fontes para catalogação, buscar catalogações prontas e importar e não ter que catalogar do zero,
configurar o acesso à base de dados integrado com o sistema para que o usuário não precise se logar várias vezes e consiga pegar o artigo lá na ponta. Hoje a gente tem sistemas que estão... Nós estamos numa avalanche de informação, né? Isso não é nenhuma novidade, e daí hoje a gente precisa mais e mais de sistemas para nos ajudarem a gerenciar isso. A quantidade de conteúdo que está sendo produzido é muito grande, né? As bibliotecas também estão tendo que se abrir para isso, não só o conteúdo estruturado, mas mesmo o conteúdo mais informal, né? Integração com redes sociais, as pessoas querem hoje, né, integrar tudo com tudo. A pessoa quer entrar no sistema da biblioteca e se autenticar pelo Facebook, e por aí vai. Então, a tecnologia está cada vez mais entranhada, assim, na vida da gente. E essa é uma área, assim, incrível, sabe? Que tem muita coisa para fazer, muita coisa para aprender. É muito desafio aqui no Brasil também. A gente ainda tem... acho que a gente ainda sabe pouco sobre sistemas, a gente ainda estuda pouco sistemas, a gente começa a ver lá fora, o pessoal está muito avançado em relação a gente no Brasil, ao que a gente entende, ao que a gente pensa sobre sistemas, ao que a gente pesquisa. Eu diria assim que são pouquíssimas as pessoas que, se tu chegasse hoje e dissesse, tu precisa selecionar um sistema para a biblioteca, tu sabe o que tu quer. Não sabe como selecionar. A gente não tem conhecimento sobre essa área. E é uma área que está crescendo e vai crescer cada vez mais, né? Hoje a gente já tem, né, alguns sistemas aqui, mas a gente vai ter cada vez mais. E vai ser cada vez mais integrado. O sistema da biblioteca hoje ele tem que falar com tudo dentro da instituição. Ele tem que falar com o sistema acadêmico, ele tem que falar com o sistema financeiro. Nós temos clientes, por exemplo, que a pessoa vai na biblioteca e recebe... Vai na biblioteca, entrega o livro em um atraso, tem uma multa, ela vai receber o boleto em casa daquela multa junto com o pagamento, por exemplo, da mensalidade da universidade. Então, a gente está entrando no mundo do Big Data, né, que é a manipulação, é o estudo de uma grande quantidade de dados, que é uma área muito bacana, Big Data e mineração de dados. Pensa, por exemplo, num cliente... como que eu trabalhei, né, que comecei lá atrás, que está cadastrando a quantidade de informação que eles têm no sistema, pelos anos que eles usam o sistema, quanta informação eles têm ali para, sabe, fazer perfil, para estudar o usuário, para trabalhar com a retenção do aluno, que hoje é uma coisa, né, um problema das universidades hoje, né, a retenção. Tem muita evasão, isso é um problema maior nas privadas, evidentemente, né? As públicas são um pouco mais tranquilas com essa parte, mas hoje a biblioteca, ela está inserida dentro da instituição de uma maneira muito mais... teria que ser muito mais participativa. Sabe? De novo, é uma coisa que a gente está engatinhando. Sabe? Tu olha lá fora, em lugares que investem mais em educação, em bibliotecas, do que nós aqui no Brasil, e a biblioteca tem que fazer parte do plano estratégico, ela tem que estar alinhada com o plano estratégico da instituição, ela tem que ajudar a instituição a atingir seus objetivos. Aqui no Brasil, as bibliotecas ainda estão muito assim, eu sou uma biblioteca, o que eu tenho que fazer? Eu só tenho que ser uma biblioteca. Não é mais assim, sabe? Isso acabou. Isso deve valer, talvez, para a biblioteca pública, que também tem toda uma atividade cultural que tem que desempenhar, não dá para simplesmente chegar, sentar e dizer, eu sou uma biblioteca pública. Tem que trazer mais resultado. E isso vale também para as bibliotecas universitárias, mais ainda para as bibliotecas universitárias. Se a gente der uma volta por aí na internet, a gente vê cada biblioteca que a gente não acredita. Daí tu pensa, mas será que é só o externo? Não, são bibliotecas que estão investindo pesado em sistema, né, está investindo pesado em capacitação da sua equipe, né, em produzir melhores serviços. O fato é que a biblioteca tradicional está morrendo. Ninguém mais vai ir na biblioteca para retirar livro. O que ainda acontece, mas uma hora vai acabar. Hoje as pessoas estão numa vida de Google. O cara quer entrar, fazer uma pesquisa e ter informação na mão dele. Ele não quer ter que ir na biblioteca retirar. E daí, com isso está trazendo para a biblioteca um esvaziamento que tem que fazer com que a biblioteca repense onde ela vai parar, né? O que ela vai fazer para ocupar novos espaços. Porque se a gente continuar no nosso papel tradicional de bibliotecário, a gente vai sucumbir junto com as bibliotecas tradicionais. E daí, o bibliotecário de sistema tem um papel importante, sabe? Tu não tem só que atender, tu tem que sugerir, tu tem que ver o que o sistema pode fazer para melhorar o trabalho de outra pessoa, sabe? Não é simplesmente, ok, o sistema faz isso, como é que tu quer fazer? Tu faz assim, tu clica ali, tu vai ter esse resultado. Não, é conseguir olhar para o sistema e pensar, bom,
Se a pessoa precisa obter esse tipo de resposta, talvez ela possa utilizar esse tipo de informação. Ou dizer, bom, eu sei que uma das tuas atividades é controlar o orçamento. Então, eu tenho aqui no sistema que ele pode trazer para ti essas atividades, essas facilidades, esses controles. Então, o bibliotecário de sistemas ele tem que ter uma visão mais global, assim, digamos, do sistema em relação às atividades da biblioteca. Então, é importante conhecer, sim, as atividades da biblioteca, ter alguma experiência, né, de práticas de biblioteca, para poder gerenciar melhor essas situações. E também ter a paciência e a humildade de sentar com a pessoa e entender o que ela faz, e entender quais são as dificuldades dela. Isso é um trabalho constante. O sistema é uma coisa que cresce, que vai sendo desenvolvida, que vai trazendo novas funções. O bibliotecário de sistema tem que acompanhar isso, e o bibliotecário de sistemas tem que trazer isso para a sua instituição, para a sua equipe, né, mostrar, mudou isso, isso pode melhorar o teu trabalho, isso pode te trazer aquilo, essa dificuldade que tu tinha foi resolvida, ou essa dificuldade que tu tinha foi resolvida e trouxe uma nova, mas é um processo constante. Né, o bibliotecário de sistemas ele não tem o papel de, ok, comprou, implementou, instalou, está pronto. Não, vai passar, né, o resto do tempo trabalhando para melhorar, né, melhorar o sistema, melhorar o trabalho de quem está tendo que lidar com aquilo, né, procurar buscar da melhor forma possível que o sistema atenda às atividades que aquela pessoa precisa fazer. Eu acho que era basicamente isso que eu queria contar. Uma última observação, assim, é que eu estou bem... para mim, essa mudança que aconteceu agora, nesse ponto, né, de deixar de ser um distribuidor, de deixar de ter uma empresa e passar a ser, né, uma gerente de suporte técnico, está sendo bem interessante. Eu estou saindo, né, de uma situação de uma empresa pequena, onde nós éramos 3 pessoas, e entrando numa empresa que tem uma estrutura de suporte completamente estruturada, com regras estabelecidas, com métricas, com objetivos, com normas, com formas de fazer, com manuais, com toda uma prática que exige novos conhecimentos, novas atividades, atendimento de novos sistemas, então, né, conhecimento de novos sistemas também. Está trazendo mais um desafio, que é essa questão da integração com o conteúdo, que foi uma área que, para mim, por exemplo, sempre esteve absolutamente separada. Eu sempre cuidei do sistema de automação, nunca me envolvi com conteúdo, então agora vem a integração com o conteúdo, também essa ideia, né, do cliente como um todo, né, com, né, um só, sem essa divisão. A parte boa de acabar, né, com a minha empresa é me livrar da parte burocrática. Né? Ter uma empresa é uma coisa complicada no Brasil. Antes de ter uma empresa, eu tinha aquela visão ingênua, eu pensava assim, as pessoas que sonegam impostos são pessoas desonestas. Elas sonegam impostos porque elas não querem pagar os impostos. E daí, depois que eu tive uma empresa, eu descobri que às vezes a tua empresa tem que pagar imposto ou sobreviver. Né? Então, a gente tem uma carga tributária grande, ter funcionários é uma coisa complicada, qualquer um que já tenha gerenciado alguém sabe, pessoas são sempre a parte mais complexa, né? São a parte mais importante e a parte mais complexa de tudo que tu vai fazer. Não tem sistema sem as pessoas que trabalham nele, não tem sistema sem as pessoas que desenvolvem, então é totalmente essencial. Quando eu estava na faculdade, tinha gente que dizia que biblioteca é bom, pena que tem usuário. Que é uma ideia, assim. Mas toda essa... Eu acho que a biblioteconomia, eu tive muita essa experiência, vocês têm que considerar que eu, né, me formei lá no meio do século passado, mas quando eu entrei no curso de biblioteconomia, tinha muito essa coisa, essa distância, assim, por exemplo, atraía um tipo de pessoa, por exemplo, que não gostava de gente. Esses eram, geralmente, aqueles que preferiam a catalogação. Tinham aquela visão assim, eu vou ficar na catalogação, eu vou trabalhar numa biblioteca, um lugar silencioso, bacana, cheio de livros, cheio de cultura, eu vou ficar lá no meu canto e eu não vou atender ninguém, porque eu vou fazer catalogação. Então, isso aí também é uma ideia, graças a Deus, eu espero que já tenha morrido completamente, né, e que esteja atraindo outros tipos de profissionais. Né, por exemplo, tem mais meninos aqui, na época que eu fiz biblioteconomia, tinha um na minha turma, 35 pessoas, um menino. O resto tudo mulher. E eu tenho essa teoria de que quando uma profissão começa a atrair homens é porque tem dinheiro.
porque a mulher geralmente recebe menos. Agora, os homens são mais ambiciosos, eles têm muito aquela coisa do nós precisamos ganhar dinheiro porque nós precisamos sustentar a família. E daí tem profissões que tem poucos homens, né, e isso já melhorou. Aqui tem vários, eu já fico feliz. Né, eu tenho visto mais por aí também, mais bibliotecários. Antes era um universo muito feminino. Não é um problema, mas, né, a troca é sempre boa, inclusive, né, com pessoas que pensam diferente, de outro sexo, de outro gênero, do que quer que seja, né, toda a diversidade é bom. Então, assim, no final, as pessoas continuam sendo mais importantes, né? O bibliotecário de sistemas, as pessoas com quem tu vai trabalhar, os analistas com quem tu vai interagir, os usuários que tu vai atender, as pessoas que vão querer te matar por algum problema no sistema, e que depois que tu resolve, elas quase te amam de novo. E acho que, basicamente, era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês não estejam morrendo de tédio. Até onde eu consegui observar, ninguém dormiu. Muito obrigada pela paciência, muito obrigada por me ouvir. Estou à disposição para qualquer pergunta que vocês queiram fazer. Letícia, obrigada pela sua fala. Eu já conhecia a Letícia aqui, mas a gente ouvir mais de perto, né, a trajetória, isso é muito interessante, não é? Da gente ver o percurso, no sentido de ver mesmo como é que a área se desenvolve no Brasil em alguns aspectos, né, que foram os que você vivenciou. Quer dizer, sempre que a gente traz alguém aqui para falar, a gente entende um pouquinho da prática bibliotecária no país, né, porque é o percurso que a pessoa vai seguindo ali, respondendo, etc., né. Eu tenho muitas coisinhas para perguntar para você, mas é o seguinte, a gente abre para as pessoas, a Jaqueline está lá no fundo com o microfone, e aí ninguém precisa vir aqui na frente para perguntar, não. Então, quem quiser, já tiver uma pergunta aí na ponta da língua, quiser já levantar a mão, a Jaqueline leva o microfone para vocês. Enquanto isso, pode já levantar a mão, tá? Enquanto isso, eu vou aqui comentando. Eu fui te ouvindo e lembrando de uma trajetória que eu tive também, que passa pela ideia de um bibliotecário de sistemas, não tanto que nem você, assim, né? Mas que passa no sentido de que é inerente, né, à prática profissional, principalmente quando você não trabalha em instituições muito grandes, em que as atividades são setorizadas, né? Você acaba se envolvendo mesmo com essa demanda, que é responder pelo software que está sendo utilizado, né? Então, o Aleph foi um software que marcou muito a trajetória de muita gente no país, né? Um software muito potente, né? Que é um software interessante no sentido de que já tinha um mercado estabelecido nos Estados Unidos de software, pelo menos até a década de 90, e o Aleph, que é um software israelense, ganhou esse mercado, fez um movimento importante, etc., né? Isso é interessante. E tem um outro grupo de bibliotecários que se desenvolveu muito nessa questão do software, que aí é o meu caso, principalmente, mas não só, em função do microISIS, não é? Que é um software que tem outra característica inversa, quer dizer, porque não é um software comercial, né, um software distribuído gratuitamente, e que exigia dos profissionais, inclusive, que eles formatassem a estrutura da base de dados, né? Mas fazendo também esse monte de coisas do tipo migrar conteúdos de um sistema para outro sistema, sabendo pensar a equivalência entre um sistema e outro, o que é que você manda, né? Que conteúdo você manda para onde, né? Então, tendo que fazer um estudo ali em termos daquilo ali, né? E aí a gente acabou aprendendo muita coisa, né? Aprendendo como é que aquela coisa ali se estrutura, né? Isso é interessante. Eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa especificidade mesmo do bibliotecário de sistemas. Você falou muito da questão da implantação. Queria que você falasse mais desse desafio da conversão de dados de um sistema para outro. Não é? Eu sei que a Ex-Libris, ela, inclusive, chegou a ganhar muito dinheiro com essa conversão, às vezes mais do que a implantação. Não sei se tem alguma coisa para falar sobre isso daí, porque era uma demanda, né? E aí acaba que a empresa está muito especializada nisso, né? E uma outra coisa que você não falou, e eu não sei se foi algo que você acabou não desenvolvendo tanto na tua prática, porque você estava muito na implantação, que é a gestão do conteúdo do sistema.
Quer dizer, as pessoas entraram os dados, e obviamente que elas têm que ter, primar ali pelos critérios, tem que ter um manual local que responda por quais são as decisões tomadas e etc. Mas é evidente que alguma coisa vai se perdendo no meio do caminho, né? Então, é essencial para ter a qualidade do sistema, que vai garantir qualidade de busca, que os índices estejam devidamente ali consistentes, quer dizer, sem um erro de digitação, qualquer outra coisa boba, né, que gera, né, uma grande dificuldade ali na recuperação da informação. Queria que você falasse um pouquinho também sobre essa parte. Tá? Então, por favor. Do meu ponto de vista de bibliotecário de sistema, essa questão toda de conversão... Bom, conversão de dados é uma festa, né, pelo menos eu acho divertidíssimo, assim. Microisis foi uma escola muito boa para quem, né, no passado trabalhou com microisis, depois teve a versão do WinIsis, mas essa característica de tu ter que montar uma base de dados do zero era muito legal, sabe? Tu tinha que definir campos, tu tinha que estabelecer, né, como eles eram preenchidos. O microisis era uma ferramenta bem interessante para desenvolver essa habilidade, sabe? De ver a estrutura do conteúdo, de como tu vai montar, de como tu vai estruturar. Eu trabalhei muito com microisis, acabei ficando assim bem especializada nele durante uma época. Teve uma biblioteca onde trabalhava uma pessoa que estudou comigo e ela foi gerenciar essa biblioteca, e ela pediu para eu trabalhar com ela no microisis e nós desenvolvemos um monte de coisa, assim, porque ela tinha paciência para testar e para sentar comigo e para desenhar, e daí eu fui, né, investigando mais, e daí a gente conseguiu montar empréstimo, a gente conseguiu montar um monte de coisinhas assim que não vinham por padrão e que ficaram bem alinhadinhas. Então, a conversão de dados hoje já é mais simples, porque a maioria dos sistemas já usa algum padrão, em geral já usa MARC, né? Pelo menos o MARC físico, ou seja, a estrutura física do registro, e daí quando tu usa MARC é relativamente simples, tu exporta de um sistema e importa no outro, né? Isso, inclusive, deveria ser uma coisa assim que qualquer sistema tem. Se alguém pergunta para mim, eu vou comprar um sistema, o que tu me recomenda? Tem que ter formato MARC? Eu digo, se não tiver formato MARC, não compra. Isso é uma coisa completamente fora do mercado. Em relação aos dados em si, a gestão de dados, em geral, quem assume essa atividade é a instituição, né? A instituição não é a empresa, né? Eu estou do lado da empresa, mas é um trabalho bem complicado. Quanto maior a rede, mais sujeira é gerado dentro do teu catálogo, né, da tua informação. Os sistemas, em geral, eles têm uma série de ferramentas para te ajudar a limpar, mas ainda sobra coisa, não adianta. E daí vai ser tão melhor quanto mais integrado for o trabalho do pessoal que cataloga, com o pessoal que faz atendimento, com o pessoal que conserta os erros, porque no fim a questão é sempre a mesma. Novas pessoas têm que ser treinadas e pessoas que já estão lá têm que ser retreinadas. Então, não adianta a instituição chegar e estabelecer todo um padrão, se discute tudo, vamos fazer isso, queremos assim, e daí nunca mais senta com a equipe e revisa aquilo ali. Tipo, não treina novas pessoas, não faz a pessoa ser retreinada no sistema. Às vezes tu vai num lugar, dá um retreinamento e daí tu descobre que a pessoa está sofrendo para fazer uma coisa que o sistema tem, e que a pessoa que sentou com ela e ensinou ela não lembrava, portanto não ensinou para ela, e daí ela segue fazendo aquilo de uma maneira muito mais complicada do que ela poderia fazer no sistema. Por exemplo, hoje qualquer sistema, ele oferece tu copiar das listas que tu tem, né? Faz parte. Tu entra, por exemplo, no autor, tu vai na lista de autores e busca um autor, para tu não ter que digitar de novo. E daí, às vezes, tu chega num treinamento e descobre que tem uma pessoa na catalogação que não sabe que tem essa função. E daí tu pensa, como não sabe? E daí isso é o efeito de mudança de equipe, de pessoas, né, que vão saindo e que daí entra uma outra, e daí a pessoa que já não lembra muita coisa lá do treinamento original, ou que registrou o que ela fazia de forma mais simples, ou que às vezes nem faz mais aquela atividade, tem que treinar uma pessoa nova, e daí ela consegue ensinar o que ela lembra, mas o que ela lembra não é tudo que o sistema pode fazer, e daí aquela nova pessoa segue fazendo com mais dificuldade, e daí no final o resultado disso é pessoas insatisfeitas com o sistema. Às vezes, quando... né, isso às vezes acontece até numa instituição que está trocando para o nosso sistema. Quando tu vai observar, tu descobre que muito da insatisfação veio porque não tinha ninguém ali para fazer o sistema se manter, né? Manter sendo desenvolvido, manter sendo utilizado da melhor maneira. E a limpeza de dados é um trabalho sem fim. Enquanto houver gente catalogando, vai haver problema nos dados e vai ter que ser limpo e padronizado. Não tem como escapar disso. A gente erra. Erra na digitação, erra na cópia.
Às vezes a pessoa vai copiar um autor e seleciona o errado, sempre acontecem coisinhas, não adianta. E tem sempre aquele eterno pesadelo, né? É uma coisa sempre divertida, acontece em toda a biblioteca, principalmente as grandes, que é a famosa leitura distante, né? Aquele terror de bater o que tem na estante com o que tem no sistema, e que faz muita gente por aí perder o sono, eu inclusive, acho que é um quadro de pesadelo. Inclusive, essa é uma história que eu sempre gostei de contar. Em algum momento aí da minha vida de Ex Libris, a gente recebeu a notícia que a Biblioteca de Moscou tinha adquirido o Aleph. E a Biblioteca de Moscou, pelo menos por muito tempo, foi a segunda maior biblioteca do mundo. E daí eles fizeram uma divulgação, né, sobre essa aquisição. E daí era assim, eles tinham 35 milhões de acervo, e desses 35 milhões, 2 milhões estavam catalogados em meio eletrônico. Eles tinham 180 idiomas, sendo que vários deles são mortos para catalogar. E daí, conforme eu fui vendo, na época, a estatística diária de empréstimo deles era 35 mil. Então, uma biblioteca onde passavam 35 mil pessoas para retirar material. Então, eu me lembro que eu pensei assim, bom, eu poderia hoje me formar bibliotecária e trabalhar na Biblioteca de Moscou, catalogar, ter um filho, meu filho se formar bibliotecário, entrar na Biblioteca de Moscou, catalogar, eu ia morrer, ele ia morrer e a gente não ia ter chegado no fim dos 35 milhões. Imagina, isso é um quadro assim, 35 milhões de pessoas entrando na biblioteca. 35 mil pessoas por dia entrando na biblioteca. É uma delícia, né, trabalhar num lugar assim, é uma festa, não é uma biblioteca. Imagina. Claro, não era uma, né? Imagino que sejam várias e tal, mas... Imagina um catálogo de 35 milhões, onde muita coisa deve ter sido feita de forma automática, a sujeira que deve ter. Se tu fizer uma coisa muito simples, entra na Library of Congress. Library of Congress foi quem inventou o formato MARC, portanto, teoricamente, melhor lugar para tu ir e consultar sobre o formato MARC. Daí tu tá lá catalogando, tem aquela clássica dúvida, como eu uso este campo? Será que essa informação vai nesse campo ou vai naquele campo? Daí tu vai na Library of Congress e resolve procurar registros para verificar aquele campo. Se tu verificar 10 registros, tu acha 10 maneiras de colocar a mesma coisa. Então, quanto maior o teu catálogo, mais sujeira ele vai ter, não tem jeito. E daí, de novo, cai no que a instituição tem condições de investir, na equipe que a instituição tem, né, instituições que têm mais equipe, têm mais condições, e que tem uma equipe que vai, né, investir em verificar dados, evidentemente vai acabar com um catálogo mais... E também, normalmente, também é uma venda casada. Normalmente, uma instituição que tem mais condições também vai investir mais em treinamentos, em reciclagens, em manter o pessoal, né, atualizado com o que o sistema faz, em relembrar as pessoas de quais são os padrões e, consequentemente, a qualidade do registro também vai melhorar. A gente está caminhando cada vez mais para um mundo em que não vai se catalogar mais, né? Biblioteca não vai mais catalogar, a gente vai chegar lá, na minha opinião. Porque hoje, aqui no Brasil, de novo, nós estamos, né, como sempre, atrasadinhos, mas hoje, no exterior, a instituição, ela entra no sistema dela, ela manda procurar alguma coisa no sistema de um fornecedor e ela compra aquele material e já compra a catalogação. A catalogação vem do fornecedor, não vem mais do bibliotecário. Então, isso acontece cada vez mais lá fora. Porque né, a catalogação, o básico da catalogação é igual para todo mundo cataloga igual. Não tem mágica, o autor é sempre o mesmo, o título é sempre o mesmo, não tem muito milagre, não tem muito que inventar a roda. Então, fora daqui, nos mercados mais desenvolvidos, na Europa, na Ásia, que está crescendo imensamente, na Europa, catalogar um registro original na biblioteca é atividade cada vez mais rara. Sabe? Outra coisa que a gente está vendo nas bibliotecas aí fora, circulação é autoempréstimo. Não tem mais balcão de circulação. E tem bibliotecas, inclusive, que se o usuário tem um local para atendimento, o usuário chega e diz, eu preciso retirar esse material, a pessoa vai e vai ensinar ele a usar o autoempréstimo, porque também é uma atividade... O que acontece? Tu tem cada vez menos dinheiro, tu tem cada vez uma equipe menor, tu tem cada vez que fazer mais. Isso é uma realidade da vida. Né? Qualquer emprego que tu tiver, essa é a tua realidade. Isso vale para as bibliotecas também. Tem que fazer mais com menos dinheiro. E daí, por que tu vai pegar um bibliotecário, ou às vezes até um auxiliar melhor, que né, é super capacitado, que tu sabe que ele tem capacidade para fazer mais, e vai botar ele para emprestar e devolver livro? Não tem sentido, tu tá botando dinheiro fora. Bibliotecário de referência é essencial, na minha opinião. Eu acho que no mundo que a gente tem cada vez mais excesso de informação e fake news, mas
esse é o ponto, entende? Não é emprestar e devolver o livro, é resolver um trabalho de referência. Esse é o ponto, é focar a tua biblioteca, a tua equipe, o teu recurso, que é importante, em fazer atividades que vão te dar mais resultado. Né? Infelizmente, não é infelizmente, emprestar e devolver é uma atividade muito simples, qualquer um faz. Emprestar e devolver é da vida, não é nem da biblioteca, qualquer um entende o que é isso. Então, não precisa de um bibliotecário, de uma pessoa que estudou para tratar informação fazendo uma atividade desse tipo. Da mesma forma, não estou menosprezando a catalogação, mas o básico da catalogação é sempre igual. O mais importante é, por exemplo, como que tu vai representar o assunto daquele registro, por exemplo, a tua instituição, que é mais importante. Ou buscar o registro em uma instituição que seja afim para vir um registro que já tem informações mais próximas do que tu precisa. Mas o básico, autor, título, local, editora, data, por que não comprar um registro pronto para isso? Por que não copiar de outro lugar? Um dos motivos, na minha opinião, pelo qual aqui no Brasil ainda se cataloga muito, é que a gente também não tem uma outra cultura que é saber quanto custa o nosso trabalho. Se tu perguntar para qualquer bibliotecário catalogador quanto custa a tua catalogação, ele não sabe, porque a gente não olha a biblioteca dessa forma ainda aqui no Brasil. A gente não pensa nela, sabe, em termos de estatística, em termos de custo, em parar e pensar quanto custa para o meu bibliotecário ficar aqui catalogando esse registro que tem em 30 lugares onde ele pode copiar. Quanto esse registro sai para a minha instituição? Agora, quanto esse bibliotecário podia estar fazendo para trazer mais retorno para a minha instituição, para trazer mais retorno para o meu usuário, para trazer mais retorno para o meu pesquisador, em vez de estar catalogando. Então, a gente tem muito caminho pela frente. Assim, trabalhar com uma empresa como a Exlibris, ela traz essa visão, assim, sabe? Porque tu vê muito do que está sendo feito lá fora. Tu vê muito... Tem um sistema novo que se chama Alma, que está sendo desenvolvido, que está em uso, sabe, no mundo, a gente ainda não tem aqui no Brasil, e é completamente diferente. Sabe, o enfoque do sistema, a maneira como ele é desenvolvido, as coisas, é outro mundo, assim. E daí a gente ainda está, aqui no Brasil a gente está atrás, entende? A gente ainda não está resolvendo coisas básicas, né? Como, por exemplo, saber qual é o custo da minha atividade dentro da biblioteca. Saber quanto custa uma catalogação. Saber quanto custa manter um bibliotecário atendendo circulação. Ele devia estar atendendo a referência. Ele devia estar atendendo questões mais complexas. Entende? Do que um cara que chegou e está reclamando que ele não quer pagar multa. Ok. Eu falei para a colega aqui se ela queria o microfone, porque como a gente está gravando, né, seria interessante fazer a pergunta aqui pelo microfone. Na verdade, a fala que ela fez foi a mesma que me ocorreu aqui, né, de uma questão que é dessa relação com o usuário, de construir com ele a questão que ele tem frente ao sistema, ao modo como o sistema foi organizado. Aí, nesse caso, eu não estou falando do sistema informatizado, mas do sistema enquanto conteúdo, né? Eu acho que foi nesse sentido que estava colocado. E aí me parece que a Letícia está falando muito no sentido da atividade administrativa, que a tecnologia eletrônica resolve muito melhor do que a gente até, né? No sentido de alguma coisa mais mecânica, né? Que daria conta do sistema resolver, não é isso? Eu sou bibliotecária, né? Às vezes entro no Google e fico frustrada, assim, que o Google, eu quero um sistema com lógica booleana, com truncamento, com filtros, com facetas, eu pesquiso como um bibliotecário. Eu quero achar um resultado dentro do Google, não 500 mil. O Google me gera muita frustração nesse sentido. Isso também foi uma coisa... Pode parecer, não é que pode parecer bobagem. O MicroEases, ele te obrigava a pensar sobre certas coisas nesse sentido, sabe? Ele foi uma boa escola para mim, que fiz muitos, né? Mas ele tinha alguns recursos de busca muito interessantes. E daí, o legal da busca em um sistema é que tu tem que pensar qual é o resultado que tu quer, e daí ver o que o sistema vai te gerar para resolver aquele resultado. Por exemplo, uma busca por palavras. Hoje a gente tem os sistemas de descoberta, né? O OPAC, que é o catálogo tradicional dos sistemas integrados de biblioteca, é um catálogo considerado já do passado, né? Nós temos os sistemas de descoberta, que tem, né? Por que sistema de descoberta? Porque a ideia do sistema de descoberta é que ele vai ajudar o usuário a descobrir o que ele quer. Então, é a ideia do sistema te ajudando a organizar a informação melhor para um usuário entrar lá, fazer uma pesquisa e descobrir mais informação.
Tá? E daí o resultado continua sendo o mesmo. Tu pode ter um sistema de descoberta que responde pouco e tu pode ter um sistema de descoberta muito rico. Vai cair de novo na mão da tua instituição, do quanto tu consegue investir, do quanto tu vai envolver a tua equipe em testar, em pesquisar, em entender o que o sistema faz. E daí não é só bibliotecário de sistemas, acho que esse é o grande ponto. O bibliotecário de sistemas é uma ponte entre o sistema e o resto da equipe. Mas tem que envolver todo mundo, sabe? Dentro de uma biblioteca, tu tem que colocar um sistema que todo mundo tem que saber usar. E a busca é todo mundo. Tu não precisa fazer todo mundo saber catalogar, não é todo mundo que cataloga. Não precisa todo mundo entender do modo de circulação, não é todo mundo que circula, mais busca é busca. Em qualquer momento, tu pode precisar fazer uma busca para ti ou para alguém que está passando. Está passando e o usuário diz, pode me ajudar aqui? Tu vai dizer, não, eu sou catalogador. Não vai. Tu vai, idealmente, como uma pessoa que está na biblioteca, tu vai sentar ali e vai tentar ajudar aquela pessoa. E daí, de novo, sabe, os sistemas, eles têm muitas ferramentas. Os sistemas de descoberta, eles têm funções, eles têm ferramentas para melhorar a experiência do usuário na busca, mas, de novo, ela vai ser melhor desenvolvida se a instituição parar mais para olhar aquilo ali, trabalhar mais com a sua equipe, entender melhor o que o sistema faz, adaptar isso melhor, né, para a sua realidade. Né, como eu vou usar esse sistema da melhor forma possível para a minha instituição, para os meus usuários. É isso que a gente quer, no fim, atender o melhor possível. E usar o sistema para nos ajudar dessa maneira. Vamos combinar que hoje já procurar num Google, é por isso que todo mundo gosta do Google, imagina quando era na época das fichas. Vamos para a ficha. Sabe o sobrenome do autor? Né, olha quanto a gente andou. Mas a gente ainda tem muito caminho para andar. Principalmente nessa parte. Os sistemas estão ótimos, os sistemas evoluíram muito. Agora, somos nós que temos que, né, investir mais em trabalhar melhor e extrair o máximo dos sistemas que a gente puder. Com ou sem bibliotecário de sistemas. Com é melhor. Funciona mais. Boa noite. Eu chamo Jéssica, eu estou no 5º período de Bíblia. E eu gostaria de saber de você como que você fez para se preparar, né, com relação à informática mesmo. Você disse que aprendeu com analistas, muito pacientes, só que em algum ponto você teve que se preparar sozinha, né, cursos, algo do tipo. E não só no século passado, como você falou naquela época, mas hoje também, né? Como que a gente poderia se preparar, né, estudar, porque a gente é da biblioteconomia e tem que se colocar, buscar aprender mesmo sobre informática, né, como disse seu pai, sobre computador. Eu aprendi muito na prática, não vou te mentir, assim, principalmente lá no século passado, eu aprendi. Teve uma vez que eu fui limpar uma gaveta e achei as minhas primeiras anotações, assim, que eu botava, sabe, C, D, ponto, sabe, desenhava o espaço, fazia uma coisa bem pontual. E daí, com o tempo, eu fui fazendo cursos muito associados à minha prática, né? Por exemplo, os sistemas que eu trabalham com Oracle, então eu fui fazer um curso de Oracle. Fiz o básico, eu não sou analista. O Oracle tem, tipo, sei lá, uma certificação bem complexa e bem profunda. Então, eu busquei, né, o nível básico, que era o que eu precisava para a minha prática do ponto de vista de um bibliotecário de sistemas, que era poder gerar relatórios a partir do banco de dados. Então, por exemplo, eu não fiz treinamento para gerenciar. Se eu encontro um problema complexo, eu encaminho, né, para um DBA, né, para um analista que tem esse conhecimento. Eu fiz, no passado, fiz curso, por exemplo, de HTML, coisas assim, coisas que envolviam os sistemas que eu trabalhava. Eu realmente não sei o que exatamente fazer hoje. Para mim, foi uma coisa que acabou acontecendo dentro da minha prática. Eu acho que hoje a gente já tem mais intimidade, naturalmente, com computadores associados, né? Eu acho que uns cursos básicos, né? Aprender o básico de rede social, aprender o básico de pacotes como Office e companhia. Eu acho que o principal é uma postura, assim, sabe? Por exemplo, tu pode estar trabalhando num lugar e surgir a oportunidade de começar a te envolver com o sistema, sabe? O principal é estar disposto a encarar, sabe? O que acontece é que hoje o bibliotecário não é hoje, tá? Por favor, eu não quero generalizar. Na minha experiência ao longo dos anos, isso vem melhorando, os bibliotecários sempre tinham muita resistência a esta parte de lidar com o sistema especificamente, né? Os bibliotecários, que é uma escolha da profissão. Talvez eu não tivesse
o caminho que me levou foi mais o caminho que casa com a minha natureza e com os meus interesses, né? Mas talvez no bibliotecário, né, ele não tenha tanta vontade de mexer com o sistema, mas em algum momento vai aparecer. E daí eu acho que esse é o ponto, né? Se tu tiver a oportunidade de uma coisa que te interessa, tu vai poder aí investir em cursos que vão ser pontuais para aquilo que tu precisa saber. Por exemplo, podia dizer, eu fiz um curso básico de Unix, porque os servidores que eu trabalho são em Unix, né? Eu fiz cursos básicos de HTML, né? Estou desatualizada nisso também, porque mudou muito. Mas agora, por exemplo, eu não preciso mais fazer página. Isso também mudou. Então, não é um saber que é exigido de mim hoje, né? Ficou muito mais complexo e hoje é muito mais... Essa parte de configuração de aparência é muito mais com analistas, porque as ferramentas são muito mais complexas hoje, né? HTML, quando nasceu, era uma coisa extremamente simples. Eu fazia páginas assim, tipo... Agora eu olho e fico pensando, meu Deus, o que está escrito aí? Então, da minha experiência, assim, por exemplo, eu nunca fiz programação, nunca programei, eu não programo. Não é que eu não programo, eu consigo entender uma lógica de programação, mas eu não sei programar. Se tu me der um programa para escrever, eu não vou conseguir. Se tu me der uma linguagem e disser, vem aqui e faz um programa em C++, não sei. Né? O que eu tenho é um certo raciocínio, né, para estabelecer, por exemplo, sequências lógicas. Às vezes tu aprende apanhando, né, por exemplo, pensa toda uma linha de raciocínio, por exemplo, para fazer uma correção, e daí quando chega, sei lá no 10º registro da correção, tu descobre que tu estragou alguma coisa, daí tem que começar tudo de novo, porque teu raciocínio, e daí a programação traz esse raciocínio mais estruturado, na minha opinião. Mas eu acho que boa vontade, interesse continua sendo, sabe? Eu estou mudando, para mim está sendo um processo de mudança bem grande, né? Eu estou entrando numa empresa nova, é uma empresa velha para mim, mas é uma empresa nova, né? Diferente a maneira como eu trabalhava e a maneira como eu vou trabalhar agora. Eu sou funcionária, né? Eu tenho métricas para responder e a postura da empresa em relação a essa, né, incorporação, porque essa incorporação de time não é só eu, é toda a América Latina. Nós estamos falando aí de um grupo grande de pessoas que trabalhava numa estrutura e está sendo incorporado numa empresa super estabelecida. A postura deles nós vamos trabalhar junto. A postura as pessoas ainda são o mais importante e a gente vai trabalhar junto. O que tu não sabe, tu vai ter que aprender, mas não vai ser assim, a gente não vai exigir que tu saiba semana que vem. Nós vamos trabalhar, vamos identificar tuas deficiências e vamos trabalhar para melhorar. Né? Vamos crescer junto para conseguir responder adequadamente, porque tu vai ter que responder. Então vem aí para mim uma nova fase de aprendizado. Não vou dizer que às vezes não me dá pânico, assim, né? Porque os sistemas também estão ficando mais complexos, né? Então, os conhecimentos necessários também estão ficando mais complexos, mas... para mim, a grande diferença sempre foi essa, entende? Por exemplo, as coisas que eu fui aprendendo, eu podia chegar para o analista e dizer assim, resolve isso aqui para mim. Eu não dizia isso, eu sentava com o analista e dizia assim, olha só, aconteceu isso aqui, tu pode me ensinar como resolver, porque na próxima vez eu vou resolver sozinha, eu não vou te chamar para resolver. E daí, com isso, eu fui construindo toda uma base de conhecimento que me ajuda muito hoje. Eu trabalho com uma empresa que tem quem sabe programação entende, assim, tem uma lógica dentro daqueles sistemas. Então, hoje eu tenho capacidade, por exemplo, de um outro sistema com o qual eu não trabalho muito, pegar o manual e entender o que eu tenho que fazer, embora eu não conheça muito daquele sistema, por causa de toda uma lógica que foi sendo construída na maneira como a empresa desenvolve seus sistemas. Tem aí uma assinatura, uma linha de pensamento, uma coerência que te ajuda a trabalhar com esses sistemas. Então, é isso, basicamente, eu acho. No fim, a tua vontade vai ser o que vai contar mais. Se tu tiver tu e um bibliotecário que faz, ai, que difícil, e tu dizendo, oba, é difícil, mas eu quero aprender, eu ficaria contigo, que está dizendo que é difícil, mas eu quero aprender. Letícia, boa noite. Temos duas perguntas. Então, tem uma pergunta que eu vou colocar aqui primeiro, porque é do Leonardo Renault, bibliotecário aqui da FACE, da Biblioteca da FACE. Então, a pergunta dele é a seguinte, são duas perguntas. Em sua visão, o suporte técnico pode ser descentralizado? Ou seja, no caso do sistema de bibliotecas, ter uma pessoa, no caso, um bibliotecário,
por área, ou seja, por biblioteca, formado para atender às demandas de sua área biblioteca. E a segunda pergunta é: qual seria, em sua visão, o futuro dos sistemas de gerenciamento de bibliotecas, visando atender, por exemplo, a monitoria de dados? Sim, eu acredito que pode ser descentralizado. Eu acho que eu acho que seria um mundo ideal, na verdade, né? Ter um bibliotecário de sistema disponível na sua biblioteca. Né, alguém para trabalhar no desenvolvimento do sistema do teu ponto de vista. Mas eu acho que, pensando, por exemplo, numa instituição como o FMG, que tem várias bibliotecas, eu acho que sim, poderia ser descentralizado, mas que seria muito importante que esses bibliotecários também trabalhassem juntos. Né? Ainda é uma única instituição, um sistema, e deveria ter uma cabeça, né, digamos assim, um norte que norteasse todo mundo, senão tu acaba caindo de novo em situações que acontecem, tipo, um bibliotecário de sistema acha que tem que fazer assim aqui, outro bibliotecário lá na ponta acha que tem que fazer daquele jeito, outro lá daquele jeito, daqui a pouco tem um monte de fazeres diferentes para a mesma coisa. E que talvez não sejam os melhores fazeres, ou nem todos sejam os melhores. Então, acho que funciona, sim, trabalhar descentralizado, acho que seria um mundo bem bacana. Teria mais vagas de bibliotecário de sistemas também, mais gente poderia, né, desenvolver essa área. Mas eu acho que eles tinham que ter também uma reunião, uma linha conjunta, trabalhar, se reunir, né, revisar o que eles estão fazendo juntos. Mesma coisa, se treinar, se reciclar, para manter também, ao mesmo tempo, né, não ficar um sistema com 30 pernas e nenhuma cabeça. E a segunda pergunta era, pode repetir? Sim, claro. Qual seria, em sua visão, o futuro dos sistemas de gerenciamento de bibliotecas, visando atender, por exemplo, a monitoria de dados? Eu não tenho certeza se eu entendo o que é monitoria de dados. O que é monitoria de dados? Eu vou responder considerando o que eu imagino que seja uma coisa parecida com o que a Cristina falou, que é, né, na verdade, o teu conteúdo, como tu tá, né, qual é o futuro, considerando-se que tu precisa gerenciar o teu conteúdo. Vou assumir que seja isso. Eu acho que a gente vai partir para cada vez mais automação, mais e mais e mais automação. Eu acho que a gente vai ter cada vez mais ferramentas de extração automática do que quer que seja. E eu acho que os bibliotecários vão ter um grande nicho aí, que é a padronização dessa informação, sabe? Essa linha bem assim de, por exemplo, estabelecer tesauros para criar relações entre os termos, para ajudar essa automação, né, a se entender. Tem muita coisa já sobre, em relação a sistemas, e a informação Linked Data, BibFame, que são iniciativas no sentido de, né, interligar dados a partir de informações. O próprio RDA tem essa ideia, né, de permitir mais a ligação entre os dados. Então, eu acho que o papel do bibliotecário vai acabar sendo cada vez mais esse, assim, conseguir melhorar o emaranhado de informações. Os sistemas vão fazer o máximo possível de coisas automáticas, e por coisas automáticas tipo, hoje, né, pega, tipo um sistema como um Buscapé, por exemplo, que vai em vários sites e busca informação sobre uma coisa que tu quer comprar em vários sites. Eu acho que o futuro vai ser esse, entende? Os sistemas de informação vão cada vez mais buscar coisas de forma automática, porque o volume é muito grande, não tem como tu ter pessoas fazendo isso. E o papel do bibliotecário vai ser justamente melhorar o resultado disso. Então, melhorar sistemas e também melhorar, né, a qualidade dessa informação de alguma forma, através de, não sei, estruturas de conteúdo mesmo, né? Estabelecer relações entre os conteúdos, eu acho. Boa noite. Boa noite. Minha pergunta ela vai um pouco nisso que você estava falando. O que você entende pela sua prática que seria uma especificidade do trabalho bibliotecário e que diferencia de um trabalho de um profissional de sistema de informação mesmo? O que seria específico de bibliotecário que diferencia nesse sentido? Eu acho que o que diferenciaria, ou que deveria diferenciar um bibliotecário, seria a capacidade dele de obter a melhor informação possível para quem está buscando. A informação está aí, a gente tem outras áreas que trabalham com informação, né? A gente tem toda a área de tecnologia da informação, aqui não o bibliotecário, mas os outros profissionais de tecnologia da informação.
E eles estão, né, isso já acontecia no passado, continua acontecendo, eles ocupam, digamos assim, espaços que poderiam ser ocupados por bibliotecários. E eu acho que isso acontece porque nós, bibliotecários, às vezes perdemos o foco, assim, de que a informação é o que interessa. E daí nos concentramos no meio em vez de nos concentrar no fim. Aí, isso vai desde, sei lá, o teu usuário vem na biblioteca e procura por, sei lá, ele tem toda uma forma de procurar, uma forma de recuperar informação, uma forma de tentar encontrar as coisas, que às vezes a pessoa que está lá concentrada em fazer o registro da informação, ela está completamente desconectada daquela pessoa que está buscando. Então o foco continua tendo que ser, sabe, o bibliotecário, na minha opinião, ele é o profissional que deveria, sabe, estudar como uma pessoa pesquisa, estudar como as instituições pesquisam, estudar como está sendo pesquisado, sabe, desde o cara que pega um smartphone para procurar um tênis até o pesquisador que está procurando um assunto específico, tem que estudar isso aí. Isso, na minha opinião, é que deveria ser o nosso foco. Entende? Talvez, se a gente tivesse esse foco mais nisso, o bibliotecário de sistemas seria um papel que não existiria, porque seria um analista só que faria isso. Porque a cabeça ia estar no bibliotecário que está com foco na informação. E o analista ia estar com foco no sistema para atender aquilo que o bibliotecário está dizendo para ele que tem que atender. Então, não sei se é o que nos diferencia hoje. Eu acho que hoje nós temos bibliotecários que não fazem diferença. Assim como em qualquer profissão, não são só bibliotecários, a gente tem em todas as profissões pessoas que não fazem diferença. Mas eu acho que no mundo ideal, no meu mundo ideal de bibliotecário, o foco seria esse. Vamos estudar como é que está sendo pesquisado para a gente responder da melhor maneira possível. E os sistemas vão ter que correr atrás. Todo o resto tem que vir atrás de resolver o problema do usuário, que é achar o que ele precisa. Ainda mais agora, nessa época de fake news. Fake news é um problema. Vocês não têm esse problema no dia a dia? Como descobrir se uma coisa é verdade ou não hoje em dia? Tá aí um nicho para o bibliotecário. Como que tu descobre? Porque se tu olhar 30 fontes, tu tem 30 fontes dizendo que aquilo é verdade. Até tu chegar numa que diz que não é. Esse é um trabalho de um bibliotecário. Sabe? Não o encontrar, mas como que tu pode pensar em meios de ajudar uma pessoa que está pesquisando alguma coisa a chegar na informação correta. Isso é o trabalho do bibliotecário. É assim que eu vejo. No fim, é isso. Eu sou um bibliotecário meio. Né? Eu estou lá no meio, que é ajudar o bibliotecário a se entender com o sistema. Essa foi a minha área de atuação e eu adoro. Mas eu acho que o foco do bibliotecário deveria ser esse. Espero ter respondido. Boa noite, tudo bem? Durante a palestra você mencionou uma questão que você acredita que existe uma defasagem em bibliotecário de sistema no Brasil. De acordo, assim, com a sua experiência, você consegue apontar o que você acha que seria a causa disso? Se é interesse, se é falta de pesquisa, se é E como você acha que a gente podia resolver isso? Eu acho que é um conjunto de problemas. Eu acho que tem uma defasagem, vou te dizer por que eu acho que tem uma defasagem. Porque 2 vezes eu tive que contratar alguém e eu não consegui uma pessoa que fosse um bibliotecário de sistemas. Então, os poucos que tem, eles estão bem onde eles estão e eles não querem sair, ou pelo menos eles não se interessaram em sair para a minha empresa. Entende? Mas assim, eu senti muito forte isso de como a gente ainda tem muito bibliotecário que não tem esse ponto de vista do bibliotecário de sistemas. Eu acho que é um conjunto de fatores que passa por muitas coisas, inclusive pela nossa característica como país. A gente investe pouco em educação, consequentemente a gente investe pouco em biblioteca, consequentemente a gente investe pouco em sistemas, e daí tu tem, por exemplo, uma instituição que compra um baita sistema, como as instituições que compram sistemas Lex Libris no Brasil, e eles não têm ninguém para cuidar. Porque o bibliotecário que começa assim, não, tu vai ser o bibliotecário de sistemas. Só que aquele bibliotecário de sistemas, ele tem que atender o MEC, ele tem que fazer relatório, ele tem que apagar fogo na circulação, ele tem que ir na reunião da reitoria, ele tem que não sei... E daí é uma característica das nossas instituições, de não ter estrutura, não ter investimento adequado, não ter estrutura e, consequentemente, não ter muitas instituições onde uma pessoa, um bibliotecário, possa se dedicar a ser o bibliotecário de sistemas. Ele acaba tendo que fazer 1 milhão de coisas. E daí, quando tu está fazendo 1 milhão de coisas, tu não consegue fazer nenhuma em profundidade. Ou, pelo menos, tu vai fazer as mais importantes, as que são, né, tipo, atender um MEC. Né? Tu não tem como dizer, eu vou lá cuidar do sistema e depois eu vejo isso. Não, tu vai dizer, eu vou lá fazer isso e depois eu cuido do sistema. Né? E daí, hoje, os sistemas, eles são estáveis.
né? Tu vai lá, tu configura o básico e tu vive com aquilo. Se tu não mudar, se não tiver grandes mudanças, tu vive com aquilo na vida. Ele vai estar lá, ele vai funcionar com o básico, com o mínimo. E daí eu acho que essa é a principal causa. Tu acaba não tendo... Eu vim de uma instituição, lá atrás, que investiu em ter bibliotecários de sistemas. Eles criaram... Entende? Eles pegaram eu e a minha chefe, que cuidávamos do sistema, mas fazíamos outras coisas, e tiraram do resto e botaram aqui. Vocês vão cuidar do sistema. Então, né, ali começou uma prática bem definida. Né? Nós vamos fazer isso. E daí isso te permite estudar. Né? Por exemplo, tem 15 minutos aqui, eu não estou afim de fazer o que eu tenho que fazer. Vou pegar um manual e vou aprender uma função nova. Tu tem tempo para te dedicar, tu tem tempo para aprender, e tu tem tempo para desenvolver para aquilo que tu precisa fazer. Né? Então, eu acho que é um conjunto de fatores. Que daí lá fora não acontece, porque lá fora tem mais dinheiro, tem mais investimento, também tem mais exigência, aquilo que eu falei, né? A gente não sabe quanto custa catalogar, né? Porque também não nos é exigido esse tipo de resposta. Não investem, mas também, né, não cobram, digamos assim. Então, tu acaba ficando numa situação tudo assim, mais ou menos, né? Tu faz tudo o que tu precisa fazer, mas tu não tem tempo de ser um bibliotecário de sistemas. Eu acho que é isso. Eu acho que é uma área interessante, acho que várias pessoas, se tivessem condições, investiriam nisso. Mais e mais entre as pessoas mais jovens, que já têm, né, naturalidade, né, com informática. Né? Eu sou analógica ainda, então, né, vim aprendendo com o tempo, mas hoje é uma coisa muito natural. Então, acho que já seria um caminho natural para mais bibliotecários. Mas não tem muito mercado, por causa dessas características. Por exemplo, às vezes tu conversa com uma biblioteca e o sonho da biblioteca é ter um sistema que ela não precisa gerenciar, ela só precisa usar, entende? Que não tem uma parte que envolva um bibliotecário de sistemas. Às vezes acontece, porque ela não tem tempo, ela não tem equipe. O que ela vai fazer? Não tem. Perguntas. Várias questões interessantes aqui foram sendo colocadas, e as duas colegas aqui falaram muito de como poderia se dar essa formação, não é isso? Nesse sentido que vocês estavam colocando, e você falou muito em torno do mercado, não é? De como é que ele funciona, etc. Esse era o motivo da gente de trazer aqui, foi ótimo. E aí eu quero colocar a questão que eu acho que influencia o mercado, acho não, eu tenho certeza, que é a produção de conhecimento e a formação, né, sobre esse conhecimento produzido. Não é? Então, a gente estaria falando aí não de biblioteconomia no sentido mais amplo, mas a relação entre biblioteconomia e os recursos tecnológicos que viabilizam todos os processos, os serviços, etc. Né? Tem uma expressão que se usou há alguns anos, ela tem origem na França, que é a informática documentária. Né? A própria palavra informática hoje não é tão usual, né? É um termo mais antigo mesmo, mas era a ideia de tudo que você precisa em termos de recursos tecnológicos. Bom, até é bom lembrar que quando a gente fala em tecnologia na área de biblioteconomia, a gente não está falando só de tecnologia eletrônica, tá certo? Né? Quer dizer, a área não existe sem qualquer uso de um recurso tecnológico que viabilize, né, os processos. Mas nesse caso estaria se falando então da tecnologia eletrônica necessária para produção dos documentos, para o fluxo dos documentos dentro de uma instituição como a biblioteca, né, esse controle todo que se apresentou muito bem, como ele é complexo, quanto mais complexa é a própria biblioteca, né, e do trabalho todo de representação desses documentos, seja do seu ponto de vista da catalogação ou da própria indexação, o que implica também nos recursos tecnológicos para a construção de um software como o Tesauro, né, considerando as especificidades linguísticas mesmo do uso desse, né, da construção do Tesauro, do modo de elaborar esse Tesauro, etc., que é uma questão que nem sempre é explorada nos softwares de gestão de bibliotecas, etc., né. Então, quer dizer, tinha uma área, ou tem, né, uma área de conhecimento, mas que sob esse nome estava muito clara, né, no sentido de que é um conteúdo específico dentro da biblioteconomia, né. Então, quando você conta a tua trajetória, em alguma medida eu passei por isso, quer dizer, eu fui aprendendo muitas coisas à medida que estava na prática mesmo daquela vivência, né, embora minimamente tenha estudado lá o que eram os formatos, conhecido os softwares, as especificações dos softwares, etc. Mas isso é muito pouco, era uma questão que eu sempre tive ali, né? Cheguei a fazer meu TCC sobre o microISIS por conta dessa questão, porque a gente fala assim, mas o negócio está aí, o que as pessoas têm a dizer sobre isso, né? Então tem um conhecimento
específico, não é? Se esse aprendizado no âmbito da prática bibliotecária se faz principalmente pela prática, nós estamos com um problema. Quer dizer, é o caminho possível, né? Quer dizer, claro, tem que fazer esse esforço. É o que temos hoje. Mas isso não responde pelo conhecimento que está produzido. É aí que está a grande lacuna, né? Por exemplo, as especificações de softwares de biblioteca, que é uma coisa que é muito pontual, não é uma coisa em termos teóricos também tão complicadas. Isso já estava estabelecido na década de 90 nos Estados Unidos, onde o mercado, inclusive, já era muito competitivo. E agora já são outras. E já são outros, mas você tinha já isso muito bem estabelecido, né? Então, a gente tem uma questão, eu acho que ela não é só brasileira, mas ela ficou muito forte no Brasil, que é a de um conhecimento sobre essa especificidade, né, da tecnologia para subsidiar os processos, os serviços, né, dele não ser, então, reconhecido e, portanto, ser aplicado devidamente na formação. Não é? Eu venho percebendo há um tempo, conversando com a Letícia antes do evento, ela concordou comigo aqui, que a gente, na década de 90, ou até a década de 90, tinha ali vários textos falando sobre essa relação da aplicação da tecnologia para os processos de organização e serviços de informação. Né? Então, a gente tinha esses textos aí, produzidos no Brasil, não é? E a gente tinha também um mercado de softwares relativamente diverso. Né? Já estamos na segunda década do século XXI e a gente está praticamente com os mesmos textos da década de 90. A gente não tem visto esses textos. As pessoas que trabalham com isso, que ensinam isso em nível de graduação, elas não fazem pesquisa sobre isso. A pesquisa em tecnologia ela é muito demandada, muito falada e se coloca como algo que tem que ser feito, que é a questão de ponto, etc. Mas parece que ela está indo para um outro lugar que não é esse que responde por essas práticas demandadas socialmente. Tem alguma coisa aí muito complicada, né? E isso em termos dos textos, né? Então, a gente tem os textos, aqueles mesmo da década de 90, tá? Que eram as referências que a gente tinha ali. No caso do mercado de softwares, né? Quer dizer, houve um momento ali, naquela década, pelo menos, que eu consigo pontuar, que você tinha vários softwares, o próprio MicroEases, mas tinha outros, às vezes, até ainda em DOS, né? Que estavam passando para Windows, mas tinha ali uma meia dúzia de softwares que o profissional podia escolher, e isso já faz diferença, porque esse aqui assim, esse outro é diferente, né? Você tem que parar para pensar sobre qual que é a diferença entre eles. E hoje a gente tem um mercado mais restrito, não é? Então, isso muda muito, né? Um mercado mais restrito, ao mesmo tempo, uma formação que também não caminhou em termos da especificidade dos requisitos de software, né? Só para falar de uma coisa que já estava muito consolidada, né, que eram os requisitos de software para a gestão de bibliotecas. Isso já estava muito consolidado nesse ponto de vista aí dos Estados Unidos. Tem um outro modo de abordar esses softwares na Europa, por exemplo, né, muito prestando mais atenção num tesauro, por exemplo, etc. Mas, no mínimo, essa literatura dos Estados Unidos já estava muito disseminada. Né, e aí a gente não tem isso sendo trabalhado hoje. Né, então, quando a primeira pergunta, né, que foi feita, né, por você aqui, como é que fica essa questão da formação, etc. Quer dizer, lembrar que não é uma questão de estudar as tecnologias de um modo geral. Né? Claro que isso também teve um momento que foi importante aprender o HTML e usar aquilo ali, etc. Né? Aprender um pouco de certos tipos ali certas ferramentas, sim, pontuais, certos aplicativos, assim, etc. Com certeza sim. Mas, sob o ponto de vista do bibliotecário, tem uma questão que já é a aplicação disso para a área. Né? Quer dizer, não sei se não adianta, quer dizer o seguinte, pode ajudar, mas não resolve fazer um curso de Axis. Né? Tá certo? Não é? Tem uma questão que é específica. Não é? Eu acho, por exemplo, que faz tempo que eu me formei, mas não se falava, não se investia em questões sobre tecnologia. Por exemplo, vocês se sentem capazes de chegar num lugar onde vocês vão trabalhar e avaliar se o sistema está sendo bem usado ou não? Como se pensa um processo desses? Como tu avalia? Né, o quanto, claro, tem sempre o óbvio, né, o quanto tanto mais controles que tu tiver por fora, pior está sendo o teu uso do teu sistema, entende? Mas não existe, eu não sei de, por exemplo, literatura que trate sobre como fazer uma avaliação do teu uso do teu sistema, do ponto de vista da biblioteca. Né? A gente tem aí, né, ou teve pelo menos sempre muito investimento no usuário final,
é o foco, concordo, né? Como o usuário está tendo resultados, o usuário está satisfeito, a biblioteca está atendendo bem, mas como tu avalia teu sistema, como tu avalia tua equipe, sabe? Como tu pensa sobre aquele, como tu vê se o teu profissional está conseguindo obter o melhor desempenho dele dentro daquele sistema, como o sistema está atendendo e o que precisa ser feito, o quanto ele está sendo subutilizado, como decidir uma troca. Ok, esse sistema não está me atendendo, o que eu preciso para o meu novo sistema? Não tem literatura sobre isso. Eu também acho que a gente não olha. Eu acho que a gente ainda tem uma prática, né, bibliotecária no Brasil muito voltada para o fazer e com pouco foco no pensar o que a gente faz. A gente vem vindo assim, tipo, ok, fazemos assim, mas falta mais foco assim, né, e o que a gente pode fazer diferente, ou como seria fazer de outra forma, ou a gente está fazendo direito? Essa é a solução, esse é o nosso melhor resultado, esse é o melhor que a gente pode atingir? Letícia. Vocês, né? Eu não tenho a menor vontade de fazer nada disso, vamos deixar bem claro. Eu prefiro continuar bibliotecária, eu gosto de fazer. Boa noite, Letícia. Meu nome é Solange e já vivi muito dessas situações que você colocou aí com o sistema, né? Mas sempre entendendo que não é a instituição que se enquadra no sistema, mas sim esse sistema que tem que vir atender as demandas, né? E as soluções que nós temos. E aí eu fiquei pensando, enquanto você falava, né, do perfil desse profissional hoje, né, do que ele terá que lidar, né, e aí passa pelo que a Cristina falou, que não é você ficar fazendo os cursos, né, disso ou daquilo, porque tem coisas que são específicas, né, a nossa área tem as suas especificidades. Sobretudo pensar que usuário é esse, né, onde essa biblioteca está. Né? Então, as demandas sempre vão partir disso, né? Então, não sei se você pensa assim também, que esse perfil também está relacionado a como que essa informação ela chega na sua biblioteca, né? E o que o seu usuário ele precisa, né? Então, isso é do bibliotecário. Entender qual que é a necessidade de informação que esse usuário tem, né? Às vezes, claro que no desenvolver da prática, como bibliotecário de sistema, tem que você fazer, olha, analista, eu quero que você me dê, que o sistema me atenda isso e isso, porque essa é a demanda que eu estou tendo lá no meu balcão. Então, eu preciso resolver isso. E não só ficar pensando em aprender, porque é uma ferramenta. É uma ferramenta para deixar a sua vida mais fácil, que isso passa pela gestão, né, o gerenciamento desses processos. Então, o entendimento de como que essa informação, o processo dela dentro daquela instituição que você está e quem é esse usuário, eu acredito que esse é o ponto inicial, né? Para quem que era a informação que eu estou tratando? Então, eu queria saber se você pensa dessa forma, porque eu acho que o bibliotecário hoje ele tem os desafios frente, né, esse mundo instantâneo de informações, mas tem coisas que são do fazer bibliotecário, que é o papel dele, assim, em determinadas demandas, sobretudo sanar a necessidade de informação daquele usuário que ele tem. Concordo, concordo plenamente. Eu acho que o objetivo final continua sendo o usuário. O que eu acho é que a gente tem que olhar mais para o que o usuário está querendo. Eu acho que a gente ainda tem muita ligação com processos estabelecidos, né? E eu acho que o sistema é só uma parte disso, eu concordo. Eu acho que, de novo, acaba sendo, né, caímos no mesmo ponto, tu olhar a tua prática, tu ver o que tu está fazendo, tu pensar sobre aquilo ali, tu discutir com outras pessoas, tu procurar uma formação, né, mais voltada para o conteúdo e não para a ferramenta, né, mais voltada, né, para o que seria um bom atendimento do teu usuário. Eu acho que no final é isso, é atender da melhor forma possível, e para atender da melhor forma possível isso vai te trazer uma série de atividades relacionadas que vão passar, inclusive, por adaptar o teu sistema, mas o foco tem que ser sempre esse. Né, atender o meu usuário, seja o tipo de usuário que eu tiver. Eu posso estar numa biblioteca universitária, né, e, por exemplo, a graduação, ela costuma ser bem, da minha experiência com as bibliotecas, também o usuário de graduação, ele é mais imediatista, né, ele tem mais aquele foco em, né, ele tem mais orientação do professor, às vezes, sobre o que ele deve ler, sobre o que ele deve... Então, às vezes, ele chega na biblioteca, ele sabe o livro que ele quer retirar e acabou.
né? Mas tu tem outros usuários dentro da tua instituição, mesmo dentro de uma universidade, tu vai ter pesquisadores, tu vai ter outros bibliotecários. Se tu for um bibliotecário de sistemas, no fim o teu cliente são os outros bibliotecários, então também tem que entender, né, o que ele precisa, como que ele pesquisa, o que ele precisa para fazer dele, para tu poder ajudar ele a desenvolver isso. Então eu acho, o foco é o usuário. Não é milagre, assim, não tem. É que eu acho que realmente, assim, eu não sou uma pessoa da área acadêmica, eu não tenho vontade de me envolver na área acadêmica, não tenho vontade de dar aula, eu não tenho vontade de desenvolver pesquisa, eu não tenho vontade de fazer mestrado e doutorado, porque eu não tenho essa vontade de ir para a área acadêmica. O meu ponto de vista é sempre mais em relação à minha prática mesmo, né? Não é que eu não leia, não é que eu não estude, não é que eu não pesquise, mas eu não tenho vontade de focar nessa área acadêmica. Mas eu sinto falta de informação. Eu vou em eventos, tá bem, eu vou para trabalhar, mas eu vou nos eventos e toda vez que tem um evento, um CVBD, um SNBU, eu pego o programa para ler. Sabe? A sensação que eu tenho ano após ano é que é mais do mesmo. O que a gente está fazendo? Por que a gente não está produzindo coisa nova? Por que a gente não está pensando mais sobre a nossa... De novo, né? Tem aí uma série de fatores, mas eu acho mesmo que a gente está precisando pensar mais sobre o que a gente está fazendo na biblioteconomia no Brasil. Até para ficar mais próximo do que está sendo feito lá fora. Ou talvez, sei lá, descobrir mais o que está sendo feito lá fora para ver se abre um pouco as nossas ideias para a gente procurar um pouco mais. Eu realmente acho que a gente está um pouquinho atrasado. Por uma série de características, algumas que a gente não pode controlar. Mas a gente precisa melhorar. Pelo menos, né, tem que ter o foco em ir para frente. Um dia a gente chega lá. Boa noite, tô aqui. Meu nome é Juliana. Eu tenho uma dúvida específica em relação à sua área de atuação do mercado, pensando o seguinte: você, no seu trabalho de consultora, de vendas, né, porque você já, né, trabalhou com essa parte de gestão com todo o ciclo, né, todos os processos possíveis, se você lida só com automação de bibliotecas. Se, por exemplo, já aconteceu de você ter que vender o peixe do bibliotecário para uma empresa que não lide, não tem uma biblioteca, por exemplo, você pode justamente gerir outros tipos de conteúdo, e se você, por exemplo, agora, nesse momento que você está lidando com base de dados e conteúdo, como é que você está fazendo? Se estão surgindo novos desafios além dos registros bibliográficos. Porque eu estou te perguntando isso por uma dúvida em que recentemente tem me cutucado um pouco sobre a atuação do bibliotecário como um designer de UX, de UX. Não sei se você fala assim, eu falo UX. Que tem muito a ver com essa questão da análise do conteúdo. Vou dar um exemplo aqui que aconteceu. Tem um amigo meu que é publicitário e ele trabalhou com sistemas, depois ele foi cair nessa área, fez a questão da arquitetura da informação e ele veio pegar a teoria aqui na escola. E ele atua com organização, com a questão de organização da informação em sites, em produtos, e ele veio beber da minha fonte, brincando assim, veio perguntar para mim, só que ele atua como designer de UX. É isso que eu gostaria de saber, porque tem vagas sim, e aí inclui formação em letras, biblioteconomia, administração. Esse é o meu interesse, como é que você está vendo esse mercado? Eu vejo o mercado do bibliotecário aí, sendo, né, abordado, como tu mesmo falou, por outras profissões. De uma certa maneira, foi o que eu tentei falar antes, acho que não ficou muito claro. Para mim, o papel do bibliotecário é organizar a informação. Por exemplo, organizar um site, desenvolver o X. Eu nunca fiz assim, né, até por característica da empresa, que foca a biblioteca, eu sempre tive envolvida basicamente com bibliotecas. Não tive que ir para outras áreas. Então, não tenho muita experiência, assim, fugindo dessa área de bibliotecas. Mas eu concordo, eu acho que esse é o ponto, entende? Não é... Tem muita informação por aí, fazer um site que atenda a uma boa pesquisa seria um papel de um bibliotecário, porque tá relacionado com como está sendo pesquisado. E isso é a nossa área, né? É a informação, como as pessoas estão buscando informação. Como fazer com que as pessoas encontrem a informação da melhor maneira possível, da forma mais rápida, da forma mais eficiente, da forma mais, né, próxima do que ele precisa, ainda mais que hoje, né, qualquer um está soterrado por informação aí. Eu acho que é um baita nicho. Eu acho que é onde a gente vai se encaixar, pelo menos eu acho que é o futuro, é essa parte, é essa visão, sabe? Mais do que
o fazer da biblioteca, é o fazer da informação. Eu acho que a gente tem que tirar o foco da biblioteca. Sabe? Eu acho que isso é uma mudança que vem por aí, é uma mudança da empresa que eu tô, sabe? Eles fizeram apresentações sobre isso, sabe? Eles mostravam assim, a gente usava uma lupa e via biblioteca. Agora a gente tirou a lupa e está vendo a instituição, está vendo a informação, está vendo essa ideia. Né? Então, eu acho que enquanto a gente ficar pensando em biblioteca, a gente está se limitando. A gente trabalha com informação. E informação está em tudo que é lugar. Está em rótulo, está em site, está no Uber, está onde? Está em tudo que é lugar. E tudo tem foco para um bibliotecário. Uma informação organizada é sempre mais fácil de encontrar. Uma informação adequada para ser encontrada sempre vai ser, né, melhor descoberta, melhor encontrada. E o bibliotecário está aí para fazer isso, ou deveria estar. Chega? Estão satisfeitos? Eu agradeço imensamente terem me ouvido, terem perguntado. Tão divertido quando as pessoas perguntam. Eu ia ficar muito triste se eu fosse embora sem nenhuma pergunta. Eu ia dizer, matei o pessoal de tédio. Foi um prazer. Foi realmente um prazer. Foi bem bacana falar das minhas atividades. Ok, obrigada, Letícia. Até uma próxima. Sempre às ordens.